Ai, não acredito que o gás acabou bem na hora do almoço. Ainda bem que eu tenho o telefone da Doulsan Gás. Vou ligar agora para eles que eles entregam rapidinho. Alô? Supergás Brás, Priscila, bom dia. Eu gostaria de pedir um gás. Alguém um dia me perguntou por que eu gosto de supermercado. Eu estou há 25 anos no ramo de supermercados e estou há 7 anos com o meu mercado. E o que mais me deixa feliz é ver o rosto das pessoas serem bem atendidas. E principalmente em vê-las fazendo muita economia. Por isso que eu acordo todos os dias com muita vontade de estar aqui com vocês no Super União. E para você que tem o carro, seu automóvel, caminhonete ou utilitário, o lembrete é sempre o mesmo. Passe aqui no Pofo Auto Center, onde ele será muito bem tratado. Lembrando também que aqui sempre tem oferta especial com pneus. Pneus com o melhor preço é no Pofo. Ah, e está valendo ainda aquela promoção das rodas. Ainda tem rodas com preços fantásticos. Ah, vai viajar? Passa no Pofo, dá uma olhadinha nas luzes para ver o que está acontecendo, né? Veja o seu carro, suspensão, seja o que for. Reforma de rodas também é no Pofo. Pofo Auto Center. Automóveis, caminhonetes e utilitários. Aqui é o local certo. Para o programa de hoje, nós estamos recebendo o Rodrigo Moratelli. O Rodrigo Moratelli tem um histórico muito interessante e um conhecimento muito grande relacionado com o que estamos passando ou o que passamos nos 2 últimos meses. Nós vivenciamos, na verdade, um momento histórico para o Alto Vale do Itajaí. Nós tivemos uma recorrência de enchentes, se eu não estou enganado, a gente até perdeu a conta, são 7, entre grandes, médias e até pequenas, mas foram recorrentes, uma atrás da outra, praticamente 2 meses que vivemos, não só Rio do Sul, mas todo o Alto Vale, o desespero, a angústia de uma enchente. Tivemos grandes problemas em Taió, que teve a maior enchente da sua história. Tivemos grandes problemas em Braço do Trombudo, principalmente em Trombudo Central e Agrolândia. Trombudo Central também teve uma enchente histórica. Tivemos problemas em Laurentino e Rio do Oeste, que infelizmente também vivenciam essa situação já há muito tempo. E em Rio do Sul, quebramos um paradigma, né? Chegamos muito perto de alcançarmos um recorde histórico, triste e que não queremos quebrar, que é da enchente de 83, da história recente, a maior. A segunda maior tivemos agora no mês de novembro. Nós vamos conversar com o Rodrigo porque ele acabou tendo, dentro da sua vida profissional, um contato muito grande com projetos relacionados e ações relacionadas às enchentes e desastres naturais. Ele foi secretário estadual de Defesa Civil e, de uma maneira muito gentil, se colocou à disposição para nos tirar dúvidas. Porque quando a gente enfrenta situações como esta, são muitos os comentários, são muitas as opiniões, são muitas as postagens, são muitas as teorias sobre o que se pode, o que se deve e o que realmente funciona ou o que não funciona quando se fala em mitigação, ou seja, diminuição de enchentes para o Alto Vale do Itajaí. Então, começamos agradecendo a você. Você que está assistindo pode fazer perguntas, a gente vai colocando essas perguntas e questionamentos dentro da possibilidade do tempo que temos. E sabe qual é o tempo que temos? Temos todo o tempo. Essa é a vantagem de um podcast. Vamos lá, querido, obrigado primeiro pela tua participação. A gente sabe da tua agenda e agradecemos o oferecimento do teu tempo, que é uma coisa realmente muito legal. Rodrigo, vamos fazer uma pequena apresentação tua. Você foi secretário de Defesa Civil do Estado de que ano a que ano?
Fui secretário adjunto e secretário de Estado de 2013, de janeiro de 2013 até o início de julho de 2018. Foram 5 anos e meio. O que isso impactou na tua vida em termos de conhecimento? Como é que você se capacitou para ser secretário adjunto e depois secretário de Estado? Como secretário de Estado adjunto, meu foco, junto com a ida do então secretário Milton Obus, era assessorar na parte administrativa e técnica da secretaria. Né? A gente entra para fazer com que a secretaria realmente efetiva faça exatamente aquilo que está proposto a ela dentro do plano de governo e dentro do plano de ações que estava definido. Ao passo que a gente vai criando esse trabalho, esse relacionamento, daí eu senti que a parte de gestão de risco era uma coisa interessante, valia a pena toda a dedicação, principalmente pelo nosso estado, um estado tão vulnerável, né? Então, com tantos eventos cíclicos e diversos, tá? Que vai desde seca até o excesso d'água, que são as inundações, problemas costeiros, problemas de vendaval, tornado, já tivemos furacão. Eu brincava na secretaria que só faltava vir o Godzilla, né? Então, o resto tudo a gente já, praticamente, a gente teve incêndio químico lá na Barra Portuária em São Francisco do Sul. Durante a última inundação, estávamos com um incêndio lá em Chapecó, que estava sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros, que era um incêndio de uma empresa que guarnecia combustíveis. Então, o nosso estado é plural nisso, né? Então, o que isso me cativou? Me cativou a dedicar o tempo e o conhecimento para que nós pudéssemos nos tornar mais resilientes. E se você não tem conhecimento, você não consegue gerar ações efetivas. E a gente foi buscar conhecimento para poder melhorar a qualificação e automaticamente prestar um serviço diferenciado. Resiliência é uma palavra quase que proscrita, sabe? O pessoal tem medo dessa palavra. Está com medo já dessa palavra. Mas o que é o Estado resiliente? É o Estado que sabe se defender, mesmo que dentro de uma situação crítica, como a gente passou pelas inundações aqui, mas manter as pessoas, manter nenhum cidadão ser vítima desse desastre. Certo. Óbvio, a gente tem perda patrimonial, mas o objetivo sempre é proteger a vida humana. Tem uma pergunta que a gente vai responder na frente, então eu já respondo pro Márcio. Fala papo reto, Chico. Rodrigo, acredita que de fato vai sair alguma hora, vai sair do papel? Já a gente vai chegar lá. Porque para chegar na obra que vai sair do papel, a gente tem que entender um histórico de enchentes no Alto Vale que muitas vezes nós não estamos atentos. Nós temos um século, é isso, Rodrigo? Um século de projetos e obras programadas? Nós temos mais de um século de problemas no Vale, né? 1 século e 10 anos, desde 1911, né? Estamos falando aí 1 século e uma década. Que nós temos históricos e todo o descontentamento das pessoas que habitavam as cidades do Vale do Itajaí. Certo. Tá? Maior cheia lá em 1911, ela foi noticiada como um cataclismo. Na época. Na época, tá? E esse cataclismo, na época, ele realmente impactou muito as cidades do Vale do Itajaí, porque foi uma enchente longa, não foi uma enchente curta, tá? E aqui em Rio do Sul se tem o registro dela com 12,80 metros, mas tem diversos dados, porque não se divergentes. Tem divergentes. Se fala em 15 metros, 14 metros, 13 metros. Você tem literatura de Blumenau, coisas escritas de Blumenau, daí você tem coisas escritas de Rio do Sul, então isso muda, né? Você tem para ter um dado técnico naquele tempo, você vai por fotos, e também não eram como hoje, né? Eram bem restritas. Você vai por relatos escritos. Então, essa enchente de 1911, ela trouxe toda uma inquietação daqueles que habitavam aqui o vale. Por quê? Porque os recursos já eram pequenos, tá? E você ter um vale impactado por inundação longa faz com que as pessoas se sintam vulneráveis. Então, os governos dali em diante pensando em o que fazer, tá? E as pessoas locais em o que fazer. Mas talvez o que mais levou e o que mais trouxe inquietação foram 45 anos após, um pouquinho a mais. Que é uma data simbólica que muita gente não se lembra disso. Qual é a importância dessa data 45 anos 46, após? né? 1957. 1957 nós tivemos muito parecido com o evento que nós tivemos tendo agora nesse momento. Nós tivemos 4 enchentes consecutivas no Alto Vale e no Vale do Itajaí. Isso em 1957. Tá? Isso determinou todo o estudo que implementou a construção das 3 barragens aqui hoje no nosso Alto Vale. Então vamos lá. Em 1957 nós tivemos 4 enchentes consecutivas. Exato. E foram tão impactantes que alguém falou, a gente tem que fazer alguma coisa. Nesse fazer alguma coisa, as coisas não iam. 61, 2 cheias seguidas, tá?
Normal para o Brasil, né? Tá, 57, nada, 58, nada, 59. Nada, 61. Aí os projetos realmente saíram do papel, recursos foram definidos. Os projetos já estavam em elaboração, mas foram acelerados. Recursos foram definidos. Em 1963 começam as obras das barragens de Tuporanga, Taió, e depois, mais à frente, as obras da barragem de José Boatê. Então, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Nós tivemos 57, 4 enchentes no mesmo, seguidas uma da outra, agora vão ter que fazer alguma coisa, os projetos nasceram, ok, mas aí o pessoal não se mexeu, aí 61 de novo, uma enchente, aí o pessoal falou, agora nós vamos ter que se mexer porque a opinião pública está pegando aqui, nós vamos ter que se mexer. Isso te lembra alguma coisa com a nossa atualidade? Lembra. Liga alguma coisa? Lembra bastante, até inclusive o porquê das enchentes em 1957, 58, o porquê da enchente em 1911, o porquê da enchente em 2023, todas elas com registro histórico de El Niño intenso. Tá? Elas são também relacionadas com El Niño. Sempre relacionadas com o El Niño, sendo que o El Niño histórico de 1982, que é onde da nossa enchente de 1983, tá? Ele tem como registro a maior temperatura do Oceano Pacífico, 6 graus acima da média. Nós estamos agora registrando 2,5 graus em novembro. Certo. Talvez chegamos um pouco mais em dezembro, mas não tão intenso quanto fora 1982 e 83. Muito bem. Vamos começar agora então de 83. Nós já tivemos aí um breve histórico de como, né, tivemos enchentes durante um século. Então aquelas barragens lá de 63 ficaram prontas em 74, 76. Aí José Boatê demorou 92, um pouquinho mais. que era maior. Tá? E daí nós nos encontramos em 74, 76, nos encontramos com a enchente de 82. Só que tem um detalhe. 83, aliás. Como entra a pressão de Blumenau nessas obras? Porque houve uma pressão de Blumenau para as obras também, né? As obras na época nasceram porque Blumenau era o parque fabril, era um parque industrial forte, era a cidade mais forte do Vale, e que impactaram essas decisões das 3 barragens, certo? De José Boatê, as barragens de Taió e Tuporanga. E óbvio, a barragem que mais tem eficiência hoje no sistema do Médio Vale, a barragem José Boatê, que ficou pronta em 1992, pronta em partes, né, faltando ainda o canal de descarga do vertedouro, ela tem um resultado fantástico de redução de nível na enchente do Médio Vale, porque ela tem 350 milhões de metros cúbicos de captação. Era gigante, né? Ela consegue reservar a chuva referente a 170 milímetros na sua montante, certo, sem verter. E enquanto as barragens nossas de Taió e Tuporanga foram projetadas para uma chuva média de 75 milímetros até verter. Então, a comparação das barragens, uma barragem muito maior, a barragem de José Boatê. Vamos falar um pouquinho, Rodrigo, sobre como nasceu o dito projeto JICA. A partir de que ano essa instituição japonesa ela acaba influenciando e trazendo o que virou quase uma lenda, o projeto JICA, que todo mundo fala, o projeto JICA. Ele vem a partir de 83, como é que os japoneses chegaram no Brasil? Os japoneses, a JICA, que é uma agência internacional de cooperação, ela na verdade faz projetos pelo mundo todo. O grande objetivo da JICA, além de prestar assessoria técnica, é vender dinheiro. Têm dentro de uma das vertentes o financiamento de obras públicas com juros subsidiados nos países em desenvolvimento ou de terceiro mundo. É a função do Instituto JICA, né, da agência. Essa é o grande viés, né? Mas nesse estudo que nós fizemos aqui na época de 2012, 2009 a 2011, esse foi dentro de um acordo de cooperação técnica da JICA com o governo brasileiro e o governo do estado de Santa Catarina para fazer realmente um estudo dentro dessa condição que nós tínhamos aqui do Vale do Itajaí. Mas antes disso, Chico, acho que a gente tem que falar da onde isso nasce, né? Porque nós falamos aqui do problema das enchentes de 57, 61 com a execução das 3 barragens, mas nós temos que lembrar que nós estamos, nesse ano, registrando 15 anos do desastre do Morro do Baú, no Médio Vale. Que foi fatal. Um desastre de deslizamento, chuvas que superaram a marca de 800 milímetros na região. Tá? Tivemos um ano que no último trimestre do ano foi chuva praticamente todos os dias, culminou no dia 22, 23 de novembro, no ápice do desastre.
e nós tivemos 137 vítimas, 137 catarinenses que perderam a sua vida num intervalo de uma noite, de um dia. Então, esse desastre ele é considerado um dos maiores desastres de deslizamentos do Brasil, certo? E ele trouxe toda uma sensibilização. Na época, o governador era o falecido Luiz Henrique da Silveira, e o presidente era o Luiz Inácio, o Lula. E a grande mobilização que se teve para poder acessar os locais, a quantidade de ativos humanos, equipamentos, a dificuldade de acessar as áreas que foram realmente isoladas, pessoas que estavam isoladas para fazer resgate, retirar os corpos das vítimas. Foi a maior enchente de Itajaí em 2008, ela foi maior do que 83, afeta ali quase 200 a 230 mil pessoas diretamente a inundação em Itajaí. Então isso trouxe uma agenda que precisava algo ser feito no Vale do Itajaí. Tá? E a partir daquele momento, a partir de 2008, se criou um grupo de profissionais técnicos do Estado e profissionais do meio acadêmico, profissionais do governo federal, que se chamava Grupo Reação. Esse Grupo Reação ele criou, dentro das suas ações, isso foi criado em 2008, logo após o desastre, mas precisamente em 2009, que o desastre foi praticamente em novembro, né? Ele trouxe a criação de um grupo técnico-científico. Esse grupo técnico-científico foi o que fez o primeiro estudo de avaliação de tudo que tinha sido feito no Vale, de tudo que tinha acontecido. Resgatou tudo. Resgatou tudo. Ele resgatou, inclusive, o projeto da JAICA de 1986. Certo. Através desse projeto da 86, as experiências que foram feitas, se criou o Plano Integrado de Redução de Riscos da Bacia do Rio Itajaí-Açu. Desse momento em diante é que nasce esse convite à JAICA para fazer esses projetos, fazer esse estudo, para criar esse master plan. O projeto JAICA, na verdade, é um master plan. É como a gente fala, um grande planejamento para que a gente tenha ações que tenham medidas contra deslizamentos, inundações, alerta, para a gente fazer toda a questão de acompanhamento meteorológico, mapeamento de risco hidrológico e geológico, organização das defesas civis, instalações de equipamentos hidrometeorológicos dentro da área de superfície para que você possa saber realmente a chuva e o nível dos rios para poder gerar os alertas. Então, ele define diversas ações. A gente tem mais conhecido o projeto JAICA, as contramedidas de inundação, porque tem obras de barragem, obras de melhoramento fluvial, mas muita coisa foi feita desse projeto a partir de 2012, 2013, para que nós alcançasse o nível de capacidade para poder gerar um alerta efetivo, chegar um alerta no celular das pessoas. Isso foi feito pela Defesa Civil Catarinense, através de acordos de cooperação junto ao governo federal. Tá? Nós tivemos instalação de radar, como exemplo de radar de Lontras, radar de Chapecó, radar de Araranguá, e mais nesse ano foi inaugurado o radar de Joinville, trazendo para o Estado a criação do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que tem sua sede na capital. Tudo isso deriva do Plano JAICA. Tudo isso foi criado. Tudo isso foi feito. Tudo isso já está já é parte do nosso contexto. Certo. Se você pegar nosso Vale do Itajaí, nós temos defesas civis criadas em todos os municípios. Isso não nasceu do nada. Isso nasceu da recorrência que nós temos, e nós não temos só no Vale do Itajaí, nós temos os 295 municípios de Santa Catarina com defesas civis operando. A gente está fazendo esse histórico para que as pessoas entendam. Alguns comentaram aqui, não adianta pensar no passado, tem que pensar no futuro. Não, o passado é que vai trazer consequências para o presente e o futuro, mas enfim. Eu sempre falo que o passado consolida o nosso presente. Se você não consegue observar o que você fez atrás e principalmente você não dá sequência naquilo que foi iniciado, você não tem presente e quiçá terá futuro. Porque se a cada ciclo de inundação nós pararmos todos para teorizar o que vai ser feito. Teorizar de novo, né? Teorizar de novo e deixar aquilo que já foi feito, que tem mais de 100 profissionais que passaram por esses projetos, só na parte de desenvolvimento de projetos básicos, estudos de viabilidade técnica, estudos ambientais, e você chegar e dizer o seguinte, esquece tudo lá e vamos fazer tudo de novo, então complicado. Nós nunca vamos conseguir andar para frente. A gente só vai andar para frente quando a gente tem continuidade. Projetos não são de governo, projetos são de Estado, são da nossa população. Antes que alguém me pergunte, sim, questão de pressão política, a gente sabe que tem que ter pressão política,
e por isso que registramos esse momento histórico. Já observamos, você que está acompanhando, que historicamente as ações aconteceram em momentos de extremo desastres, entre eles deste ano, 2023, outubro e novembro, nós temos aí 7 cheias recorrentes, uma atrás da outra em 2 meses. Então, é nesse momento que, historicamente, a pressão acontece e alguma coisa sai. Você quer saber o que vai sair, não quer? Você quer saber o que tem? Você quer saber o que funciona, o que não funciona nesse master plan do Projeto JAICA, o que foi criado de outros projetos que fazem com que nós possamos ter uma vida mais tranquila no Alto Vale? Vamos falar já, na sequência, mas antes eu quero agradecer aqui algumas empresas que estão oportunizando o nosso podcast, sem elas também não teríamos essa condição. E a primeira que eu quero agradecer e dar os parabéns é o Super União do Canoas. Cara, o Adilson tirou 2 vezes, né? Tirou uma vez, retornou, na segunda não conseguiu tirar, perdeu tudo o que tinha dentro do seu supermercado. Uma cena extremamente triste, né? Impactante, e agora de novo consegue se recuperar, consegue botar, lembrando que o União não é parte de rede, ou seja, ele tem que se criar, tem que se sustentar sozinho e já reabrindo as suas portas. Então eu quero dar um abraço gigante para que o Adilson, a família, a Feltrin, que não desistiu do bairro Canoas, não desistiu de Rio do Sul e não desistiu de seus clientes. Está retornando, é claro que, né, aos poucos, boa parte já funcionando, alguns detalhes ainda a serem acertados até o final de semana, mas está lá, de portas abertas. Parabéns, Adilson, Feltrin, seu irmão, seus familiares e todos lá do Super União. Vivo e de portas abertas. É assim mesmo que acontece. Obrigado. Quero falar da Lux Poly Tintas, seu Silvio Schitz, essa figuraça que está lá com a sua loja também aberta, também atingido, está lá, né, com do alto de todos os seus anos de vida, da sua experiência, mostrando a garra de um senhor que não desiste também do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade, portas abertas, com o que você precisar para tintas. Vamos pintar, vamos reformar, vamos melhorar, deixar de novo bonito aquilo que foi atingido. E o Silvio, seu Silvio Schitz e toda a equipe da Lux Poly também lá à sua disposição, esperando que tudo aconteça para que possamos ter. Mas para que possamos ter uma vida mais tranquila, a gente precisa saber. E a gente vai já para esse assunto, né? Tem pergunta aqui bem interessante, que eu também já vou deixar para a gente responder na sequência. O Márcio, o que os municípios poderiam ter feito em seus rios e não fizeram, ou é só o Estado meter a mão nisso? Já responde essa pergunta aí, é um assunto que irá para frente, mas já responde para o Márcio já ter essa noção. O que é de responsabilidade do município e qual é a tarefa do município? O que o município tem que estar atento, hein, Rodrigo? Márcio, todos têm obrigações, né? Inclusive nós, quando a gente vai fazer a limpeza da nossa casa, a gente tem que saber onde que a gente vai jogar o entulho. Tá? Porque nessa enchente que a gente teve em Rio do Sul, a última, aquela dos 1304, a gente, só de lodo a gente gerou 593 milhões de metros cúbicos de lodo. Eu não consigo imaginar isso. É um volume altíssimo. Entenda que a barragem de Itaió e de Tuporanga, cada uma tem em média 100 milhões de metros cúbicos de água, né? Então você tem 593 mil metros cúbicos de lodo dentro desse processo. Para onde é que vai esse lodo? Para onde é que vai? Um pouco vai para o sistema de drenagem urbano, um pouco vai ficar em cima de alguns terrenos, algumas áreas que levaram como fica como aterro. Toda área atingida recebeu esse fica lodo, na margem do rio e a grande parte foi para dentro do rio, né? Uhum. Então, esse lodo agora ele vai, óbvio que ele entra no rio, se desmancha, se ele vai quando a água está mais alto nível, tem velocidade, leva esse lodo mais para dentro, vai levando esse lodo até o oceano. E a gente percebe uma coisa, eu estava até lendo uma matéria de um professor de Blumenau, o professor Pinheiro, observando a mancha de inundação, a mancha de amarela que se forma no oceano. Como um evento que o leque está cada vez ficando maior. Então quer dizer que o rio está chegando com mais sedimentos dentro do oceano. Então isso demonstra o quanto nós temos de erosão a montante, né? Quanto nós temos de áreas sem vegetação, áreas descobertas e o quanto a gente leva de lodo pós-enchente para dentro desse rio que vai lá desaguar no Oceano Atlântico. Mas, Márcio,
quando a gente fala de município, a gente tem que pensar no micro e macro drenagem. A gente está falando de todas as valas, todos os ribeirões, a gente está falando do sistema de drenagem dos municípios. Você tem que fazer a limpeza, a desobstrução. As valas, você tem que pedir licenciamento ambiental para fazer a limpeza dentro dessas valas. Os ribeirões, você tem que fazer avaliar a questão de erosão de margem, retirar o material de dentro dos ribeirões, para que nós tenhamos velocidade com essa água, porque nós temos as enchentes graduais em nossas cidades, mas quando você pega um fenômeno que é uma chuva, um temporal de verão, de final de dia, você tem a inundação rápida, que às vezes pega uma família desprevenida, um comércio prevenido, e tem a mesma perda patrimonial e às vezes perda de vida, porque a pessoa tenta passar uma área alagada, aquilo é muito rápido. E essa preocupação com a drenagem urbana municipal, ela é presente. Ela tem que acontecer constantemente para que a gente tenha segurança. A questão dos aterros. A questão dos aterros também é uma questão que preocupa muito, porque nós temos uma área de deposição de água. Natural. Quando você desequilibra isso, você aumenta o nível da inundação. Você dificulta a passagem de água. Não é só aterro, né, Chico? É estrangulamento do ribeirão. Tá? Quando você vai construir alguma coisa, estrangula um ribeirão. Tubular determinadas vegues de água, que você segmenta a água pela vazão do tubo, e daí isso vai diminuindo a vazão e trazendo alagamentos a montante, e também quando você faz a aceleração de água no determinado, impermeabiliza uma determinada região mais alta, você está levando a região mais baixa a ter uma inundação em caso de uma chuva, como eu falei dos temporais de verão. Nós temos toda a preocupação dos municípios, e é uma responsabilidade dos municípios, o controle e uso do solo, que a gente está falando aí, a questão dos aterros, mas o plano diretor e o código de zoneamento. O zoneamento urbano ele tem que ter o viés de proteger as pessoas. Por mais que você queira expandir a cidade, você tem que entender qual o limite dessa cidade. Quantos habitantes Rio do Sul pode ter? Qual a matriz econômica de Rio do Sul? Quais são as áreas? Eu estou falando de Rio do Sul, mas faça essa análise a todos os municípios que a gente tem em Santa Catarina. Quais as áreas são seguras para que você possa habitar? Quais áreas você pode torná-las seguras? E quais áreas você tem que ter elas não são aptas a você poder ocupar, então você vai tornar ela uma área daqui a pouco, reflorestamento, uma área de utilização para alguma outra finalidade que não bote a vida das pessoas em risco. Então isso vai tudo dentro da parte do uso e ocupação do solo do município, do código de zoneamento e do plano diretor. E principalmente, tá? A gente tem visto bairros nas cidades que, após uma cheia, eu me recordo que eu tive em New Orleans, nos Estados Unidos, para ver a inundação que teve depois do Katrina, e a gente viu bairros inteiros abandonados. E a gente tem um exemplo em Rio do Sul, bairro Canoas, né? Um bairro que, se você passar em determinados momentos, você entende que ele é um bairro que em determinadas... Não na rua principal da Princesa Isabel, nem da Dom Pedro II. Interior, né? Mas quando você vai para o interior, ele parece um bairro que vai perdendo o interesse. É um bairro dentro do centro da cidade, tá? Com fácil área de acesso. Tá? E ele vai morrendo porque você não pensa no redesenvolvimento dessa região. Você pode trabalhar em regiões como o bairro Canoas com ocupações que geram segurança num projeto de redesenvolvimento urbano, onde você vai mudar toda a característica do bairro. Hoje é um bairro ele é um bairro plano, né? Casas baixas, casas de um piso, dois pisos. Casas não antigas. Pela recorrência de inundação, depois a gente vai falar de obras de contramedidas, o que isso pode reduzir de nível de rio. Tá? Mas é um bairro que, com as contramedidas, ele é um bairro central, ele tem toda uma fluidez do trânsito, principalmente com a ponte que está sendo feita agora, a ponte que a gente chama Ponte Oeste, né? Lá próximo do Trevo do Canoas. Você tem a capacidade de tornar esse um bairro atraente e interessante para o município, e interessante para as pessoas, porque a gente não convive todos os dias dentro de uma inundação, a gente convive muito mais tempo fora dela. Certo. E daí nós nos prendemos aos morros. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter também. Não vai ter morro para todo mundo. Não, e nem todos são seguros. Nós temos as questões de deslizamentos no nosso morro.
Tá? Nós temos ainda determinadas regiões que nós temos a preocupação, como teve ali no revólver, ali em Presidente Getúlio. Getúlio, né? Mas nós temos as nossas valadas aqui, a preocupação das trombas d'água que pode vir aí a gerar também problemas às edificações próximas às margens dos ribeirões. Então nós temos que ocupar Rio do Sul de maneira segura. E isso, gente, passa pelos instrumentos de controle de ocupação de tipo construtivo, tá? E de direcionamento do plano diretor. A cidade precisa ser segura, ela precisa proteger as pessoas. Isso não é só para Rio do Sul, isso vale para Laurentino, para Agronômica, para Rio do Oeste, para Taió, para Mirim Doce, para Pouso Redondo, vale para o Vale Sul, vale para Aurora, vale para Ituporanga, Petrolândia, deixa e por aí vai. Uma pergunta que eu estou aqui entendendo. Por exemplo, os ribeirões. O Fundo do Canoas é um ribeirão de maneira característica muito forte do município, é de Rio do Sul. O impacto dele é dentro de uma área específica do município de Rio do Sul. Nós temos o Rio Itajaí do Oeste, Rio Itajaí do Sul e Rio Itajaí Açu, que se forma com a junção que dos são dois. rios estaduais. Exato. Aí é estadual? Porque ele nasce dentro do estado e deságua no oceano. Então é um rio estadual. Os ribeirões são municipais. Exato. Os rios federais são os rios que passam por mais do que um estado. De um estado para o outro. Tá? E pode desaguar tanto no oceano quanto na bacia interior. As ações também são ou federais, estaduais e lá no Ribeirão municipal, ou pode ter uma... Pode ser conjugadas. Os licenciamentos eles são feitos em rios federais pelo órgão federal, em rios estaduais pelo órgão estadual e em rios municipais, dependendo do tipo de intervenção pelo município. Agora o pessoal agora começou a fazer perguntas. O pessoal agora se atiçou, digamos por exemplo, assim. as obras de melhoramento fluvial do rio Itajaí-Açu, elas são obras dentro de um rio. A bacia do rio Itajaí-Açu é uma bacia estadual e quem gera o licenciamento ambiental é o IMA, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Ok, fica na esfera estadual. Fica na esfera estadual. Se fosse uma obra no rio Uruguai, por exemplo, que a gente conhece aqui, ou Rio Iguaçu, daí seria as licenças dessa obra seria junto ao IBAMA. Legal. Vamos às obras. Tcharam! Vamos aos projetos, que é o que o povo está querendo. Mas eu aqui. acho que a gente só tem que fazer uma continuidade aqui. Continua. Então, 2008 a 2011, Grupo Reação. Grupo Técnico 2009. Certo. A JAICA vem em 2009, inicia o Master Plan, finaliza ele em novembro de 2011. E em 2011, no dia 1º de 2011, o Comitê Estadual de Recursos Hídricos ratifica as obras que hoje estão sendo licenciadas. Então, todas as obras que estão feitas aqui, o Comitê de Bacia deu parecer, introduziu nesse parecer, durante a execução do plano diretor, todas as suas solicitações e reivindicações, e na resolução 6 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, lá em 1º de 2011, todas as obras do Master Plan foram aprovadas. Então, a gente tem que entender que isso tem uma sequência. Tem. Tá? Não é agora eu pego e começo a fazer de novo. E isso envolveu horas e horas para chegar nesse ponto. Nós temos o estudo, temos os projetos, temos a aprovação, só estão faltando as obras. Agora vamos para frente. Bora. 2012, daí 2011, quando a gente está aqui em 2011, a gente vai lembrar em Rio do Sul a enchente de 2011. Impactante. Dia 8 de setembro de 2011, nós temos durante a noite ali a inundação que atinge a nossa cidade, o Alto Vale por completo, praticamente. E isso trouxe para o governo estadual, então a gestão não é mais do Luiz Henrique, a gestão é do Raimundo Colombo. Eu vou citar nomes aqui para que a gente entenda as figuras. Tá? Entrar no contexto. Mas não por questões políticas, mas para a gente citar. A presidente do Brasil era Dilma Hanna Rousseff. E nesse momento de 2011, se convencionou o seguinte: tem um estudo em execução, temos as contramedidas para o Vale do Itajaí, já finalizadas pelo projeto da JAICA, então vamos fazer aquilo que nós tínhamos acertado em 2008, que é não trabalhar só na recuperação, trabalhar na prevenção, na redução do impacto dessas crises dentro do Vale do Itajaí, sim. E daí se acenou em 2012, a JAICA apresenta o relatório final em janeiro de 2012 para o Estado, tá, para o governador. Janeiro de 2012. Tá, e no final de 2012, mais precisamente no mês de novembro de 2012 e dezembro de 2012, inicia um programa chamado PAC, Prevenção, Programa de Aceleração do Crescimento,
cujo programa de aceleração do crescimento nesse ano está na fase 3, né? PAC 3 também tem o PAC 3 Prevenção no ano de 2023. Preste atenção que tudo tem uma lógica. Eu estou querendo deixar uma lógica para a população e aqueles que estão entendendo que nós passamos por uma crise que nos afeta dentro de cada um, né? Afetou do pequeno ao grande, afetou da indústria ao serviço, afetou o órgão público, comércio, profissionais liberais, afeta todo mundo. Agricultura. Afeta o Estado como um todo. Eu estava conversando com alguns empresários, afeta o Porto de Itajaí, que eles estão tendo que pagar frete para levar o container para São Paulo, porque o porto está fechado. Então isso afeta a economia, afeta a arrecadação do Estado, afeta tudo. Então, por que eu falo isso? Porque se nós vivemos um momento de angústia e de decepção, eu falo a palavra, porque parece que a gente não sai do lugar, parece que a gente está vivendo a cada dia um remember daquilo que a gente já aconteceu no passado. Um loop. Volta sempre para o mesmo. E que parece que os nossos gritos e os nossos pedidos de socorro não são ouvidos. Então, a gente tem que entender que isso tem momentos, eu acho que óbvio, eu falava com o Chico aqui antes de iniciar o podcast, nós passamos nos últimos 4 anos e meio pela Covid, por 2 anos, ali 20, 21, né? E teve a amnésia do céu azul, que eu cito muito. Cara, eu adorei essa frase, amnésia do céu azul. A amnésia do céu azul é de um grupo lá de Petrópolis, não é uma frase minha, né? Existe um grupo, inclusive, montado em Petrópolis, que é a cidade irmã de Blumenau nos projetos de deslizamentos, de contramedidas de deslizamentos. E lá se diz muito que passa o céu azul, todo mundo esquece o que está acontecendo. Aqui nós temos a amnésia do céu azul das enchentes, lá o deslizamento. E o que acontece? Esse período entre 2018 a 2023, vamos assim dizer, eles foram 5 anos praticamente que muito pouca coisa rodou. Praticamente perdidos? Eu vou chamar de perdidos porque nós podíamos ter evoluído muito, tá? Mas eu vou me situar em 2023, porque aí o passado não envolve, Chico. O passado não vai mudar a nossa realidade. A gente vai ter que construir nesse presente, certo? O tempo que nós perdemos em 5 para poder abreviar nos próximos 2, 3 que vem à frente. Então nós teremos novamente o El Niño. Então vamos um pouquinho mais para frente aí que a gente vai entender. 2013, então, 2012 faz-se esse acordo com o governo federal e daí se pactua recursos tanto do Estado quanto da União. Os recursos vieram. Recursos para quais finalidades? Vamos lá, porque recursos a gente diz que primeiro a gente pactua, fecha o convênio, depois você inicia as licitações e vai trazendo o recurso conforme a execução. Certo. Então, esses convênios, na época, previam os estudos de melhoramento fluvial da bacia do Alto Vale, Médio Vale e Foz. Melhoramento fluvial é todas as obras que são feitas dentro da calha do rio para acelerar a vazão. Então, para que a população entenda, então, assim, você melhorar a curva de um rio, tirar maciços dentro do leito do rio para que ele tenha mais velocidade. Você criar outros cursos da água para ele, por exemplo, um canal extravasor, como foi feito aqui em Presidente Getúlio, tá, no ano de 2014, os canais extravasores previstos para navegantes. Então, são todas obras que fazem com que o rio tenha mais fluidez. Então, tivemos aqui recursos para o melhoramento fluvial do Alto Vale, recurso federal, e para o melhoramento fluvial do Médio Vale e Foz, recurso estadual. Então, o nosso convênio aqui do Alto Vale era federal, os projetos do Médio Vale eram vale estadual. Nós tivemos o projeto 3 barragens e o projeto 4 barragens. Projeto 3 barragens, Petrolândia, Braço do Trombudo e Presidente Getúlio. Projeto 4 barragens, 2 em Agrolândia e 2 em Pouso Redondo. A tua abertura, a gente citasse os municípios, esquecesse Pouso Redondo. Pouso Redondo também foi afetado por uma enxurrada alta. Eu tenho uma imagem simbólica de Pouso Redondo, que é água dentro da igreja. Então, isso eu não nunca tinha essa imagem. Tá, então, a gente tem que entender que foi uma enxurrada forte também em Pouso Redondo. Então, o projeto 4 barragens, o projeto 3 barragens financiado com recurso federal e o projeto 4 barragens com recurso estadual. Repete as 3 que são com recursos federais.
Petrolândia, que é no Rio Perimbó, Certo, Braço do Trombudo, que é no Rio Trombudo, certo. e Mirim Doce, que é no Rio Taió. As outras 4 recursos estaduais. Estaduais, um no Rio Garganta, um no Rio Carrapato e 2 no Rio Pombas, Pombas Jusante e Pombas Montante. Tá? Aí nós temos a sobrelevação da barragem de Tuporanga e Itaió, Que efetivamente aconteceram. que já foram feitas, iniciadas em 2013 para 14 e finalizadas em 16 e 17. Essas obras com recursos Com os do governo canais federal, também, né? com os canais extravasores que têm como objetivo acelerar o esvaziamento das barragens. Certo. O de Tuporanga pode operar de maneira plena, o de Itaió só pode operar de maneira plena quando fizer o melhoramento fluvial na região central de Itaió, porque a vazão na região central de Itaió é estrangulada. Tá? E daí nós temos o convênio do Rio Itajaí-Mirim, lá em Itajaí. Tá? Esse é um complexo de um rio que foge da bacia, ele se encontra com o Rio Itajaí-Açu a praticamente 6 quilômetros, 7 quilômetros, na finaleira do rio do encontro do Rio Itajaí com o mar. Essa obra ela prevê o aprofundamento do canal antigo do DNOS, a dragagem do leito do Rio Itajaí-Mirim antigo, a construção de 2 comportas de regulação para que você possa fechar a água para não acessar a área urbana de Itajaí, para que a água do Rio Itajaí-Mirim possa seguir para o Rio Itajaí-Açu sem gerar uma inundação. Muito bem. Lembrando que Itajaí, só essa área aqui, ela atinge com 1,80 m a 2 metros, mais de 250 mil pessoas, tá? Com 1,80 m a 2 metros de inundação. Ela atinge 250. Porque Itajaí, a gente conhece Itajaí pelo lado da fazenda, o lado do centro, que é verticalizado. Está verticalizando agora. Mas o lado de Itajaí, que a parte do grande Itajaí, é uma cidade horizontal. E daí nós temos esse foi com convênio federal, então mais ou menos 300 milhões de recursos à época do governo federal. E, por último, a barragem de Botuverá, que era com recurso estadual, seu projeto de execução. Calma lá, segura um pouco. 300 milhões. E mais 300 milhões do governo estadual. 300 do governo federal, 300 do estadual. O que veio dessas verbas, 300 estadual e federal, o que veio? O que já está no cofre do governo? O que tem? O que já foi feito? Como foi feito? E o que falta fazer? Aguenta aí, que eu quero agradecer a mais alguns apoiadores do nosso podcast Chico Santos. Alô, meu povo. Não deixa de acompanhar, gente. Isso aqui é informação. Eu estou até quietinho aqui, porque eu também estou aprendendo com o Rodrigo tudo aquilo que já foi feito, está sendo feito e poderá ser feito. Então, é um momento muito importante. Mas eu quero agradecer ao pessoal do Pofo Auto Center, está lá o Pofinho, a Kátia, retornando à sua normalidade e com a maior promoção, que é para finalizar esse ano com coisas boas, a maior promoção de rodas. É isso, meninos? Rodas e pneus? O bicho está pegando lá no Pofo Auto Center. Não dá para perder, hein? Final de ano, você que vai viajar, precisa dar uma renovada, o pneu está carecaço assim, ó, passa no Pofo Auto Center, tá te esperando. E aqui eu deixo o meu abraço à família Pofo e a todos os seus funcionários também atingidos, também duramente atingidos, uma vez, 2 vezes, estão lá, estão repondo, estão funcionando, estão com as portas abertas e apostando em Rio do Sul, apostando no Alto Vale, porque é aqui que a gente vive e não queremos sair daqui não. Né, Kátia? Né, Pofo? Um abraço a vocês têm a minha total admiração. E eu quero falar também de um empreendimento muito legal e de quem está à frente, que é do Márcio Sumariva. Olha só, 2 apartamentos no Residencial Madrid. Tem muita gente procurando endereço novo na cidade hoje, hein? Muita gente procurando endereço novo. Oi? Os 2 fora de enchente, claro. Esses 2 apartamentos no Residencial Madrid, na Estrada da Boa Esperança, 333 no Progresso, ambos com suíte e mais um quarto, sala de estar e jantar, sacada com churrasqueira, tubulação para água quente, entrada para área, split nos quartos e sala, área privada de 62 metros e mais alguma coisa, uma vaga de garagem, condomínio, possui 4 blocos com 8 andares cada, 6 apartamentos por andar, elevador, guarita na portaria, olha a segurança, 2 salões de festas, área de lazer, próximo da universidade, do centro da cidade e fora de enchente. Sumariva Imóveis, o Cresci dele é o 24525F, a certeza de um bom negócio. Fone WhatsApp, hein? 99998-7288. 47 99998-7288. O Instagram você pode procurar @Sumariva_imóveis. O site sumarivaimóveis.com. Tá aí a sua oportunidade. Agradeço aos nossos apoiadores. Vamos lá, Rodrigo.
Vamos lá, Rodrigo. Então, nós temos os projetos, nós temos os estudos, a gente está fazendo todo esse histórico, nós chegamos aos projetos, chegamos aos estudos e chegamos a dinheiro. Nós temos aí 300 milhões por parte. Vamos com calma? Temos 300 milhões aí? Ou não temos mais 300 milhões? Vamos lá. Do Estado, 300 mais 300 do governo federal. Lá, porque todo o dinheiro que vem para a área pública, ele vem em cima de convênio. Todo convênio nós precisamos... Na época, quando os convênios foram feitos, algumas coisas eram bem rápido de executar. Sobrelevação das barragens, projeto de sobrelevação das barragens, automaticamente você já tem a licença para fazer as obras, porque já tinha a licença ambiental da obra, e foi feita a sobrelevação em Tuporanga e Taió. Ok. Então aí já foi funcionando. parte do recurso, já foi uma parte do recurso, se não me engano, 67 milhões. Eu estava aqui tentando me lembrar dos valores, porque o Chico me perguntou agora aqui, eu tenho que saber me lembrar o que estava da época. Tá? 2,5 milhões vieram para os estudos do Alto Vale, que compreendem Taió, Rio do Sul e Lontras, então um trecho de melhoramento fluvial de Rio do Sul a Lontras, e uma obra que foi colocada nesse, que é a obra do melhoramento fluvial da região, que não é Alto Vale, que é Timbó. Tá? Esses recursos foram feitos os projetos, são os projetos que a gente vem discutindo com o governo estadual para que saiam os licenciamentos ambientais, para que a gente possa executar as obras. Que não tem licenciamento ambiental ainda. Não tem licenciamento, está desde 2019 no IMA, para fazer o licenciamento. 2019. Fevereiro de 2019. Então, essa é a cobrança que a gente tem forte a nível de sociedade organizada, tanto ao governo do estado quanto ao órgão ambiental, para que esses projetos sejam licenciados e ao serem licenciados, você pode passar a fase de execução. Certo. Porém, daí você tem que encontrar os recursos para executar essas obras. 90 milhões, na época, veio para o projeto... Eu só não me recordo se era 90 ou 94. Veio para o projeto 3 barragens, que foi licenciado as barragens de Perimbó e Petrolândia. Perimbó em Petrolândia. E Taió, Rio Taió, lá em Mirim-Doce. Tá? E essas barragens foram... essas duas já têm licença ambiental para fazer a sua construção. No ano de 2017, elas já haviam sido licitadas. A barragem de Mirim-Doce já havia sido licitada. Licitada? Sim. Com licença ambiental? Licitada. Eu não consegui dar ordem de serviço porque faltava a desapropriação de um imóvel em Mirim-Doce. E é só os imóveis onde é o local da barragem, porque os outros podem ser feitos até o momento da licença ambiental de operação. Até alguém pergunta aqui se haverá, em algum momento, mesmo que a comunidade não queira, o governo pode tomar a decisão e vamos fazer a obra? Lembra que eu falei que os projetos foram aprovados pelo Comitê de Bacia em 1º de 2011? Já estão aprovados? Já foi discutido. Nós estamos discutindo licenciamento ambiental para a execução de obra. Há toda uma sequência, né? Lógica a gente entende, a gente sabe. Eu sempre fui muito claro naquilo que eu falei. Eu nunca escondi nada de ninguém. Eu acho que, inclusive, a gente teve alguns posicionamentos durante a execução desses projetos de licenciamento ambiental contrários de pessoas que participaram da aprovação lá em 2011, né? Então, isso sempre me gerava um pouco de desentendimento dentro de mim. Como é que uma pessoa participa, um grupo de pessoas participam num momento e depois são contras? Obras e seus seus calores, né? Ninguém quer... Suas influências também. Mas a gente tem... Eu não queria entrar nessa seara de influência, porque... Eu acho que a gente tem evoluído e a gente, nessa evolução, a gente vai ganhando conhecimento e ganhando conhecimento a gente vai entendendo o que é melhor para nós. Tá? Isso não foi um projeto feito pelo Rodrigo, sempre falo, não foi um projeto feito pelo Milton Obos, foi uma sequência, já falei do início. Nós estávamos como secretário e secretária adjunto dentro dessa execução dos projetos. De tudo aquilo que nós já contamos aqui, escrevemos aqui. Tá, então, volta ali a questão do convênio do 4 barragens, do 3 barragens, onde tinha a barragem do Rio Perimbó, que foi licitada lá em 2017. A obra prevista era um valor de 36 milhões 951 à época, e foi licitada por 32.889. E a obra do Rio Perimbó foi 29 milhões, que era o orçamento, foi licitada por 23.300. Me responde uma coisa. Licenciadas, licitadas com dinheiro, por que não saíram? Não sei. Aí a pergunta não tem que ser feita para mim.
Eu estou tentando entender, gente. Tá. Agora a gente está Aí em chegando num momento interessante. 2020, as licitações foram canceladas. Que tem prazo, né? É que não é muito ruim você dar uma licença ambiental, você dar uma ordem de serviço num projeto que foi uma obra que foi licitada há 2, 3 anos atrás, que logo no primeiro ano você vai ter que fazer um aditivo de preço. Aham. Então, usualmente, ninguém quer dar uma ordem de serviço com um problema desse. Mas no caso das barragens, eu acho que não teria tanta dificuldade, porque o projeto está em cima de tabelas de ciclo SINAP, que são tabelas referenciais, e você não tinha tanta variação de preço assim. Mas eu tenho que respeitar a decisão da época. Caiu no buraco negro, então, quer dizer, Caiu na amnésia do céu azul. obras, projetos prontos, licenciados, licitados e com dinheiro. E daí eu não sei as informações da época, por isso que eu falo hoje com muita tranquilidade que o governo ele tem um convênio até que foi prorrogado agora no último dia 17 de novembro, até sua execução em 2026, tem os projetos, já tiveram as licitações tiveram briga na justiça, discussão, então já se sabe os erros e as discussões que houve, então você pode pegar o processo licitatório da época, corrigir e relançar. O aprendizado é com os erros, né? Tá. Se você errou alguma coisa de alguma nota técnica, alguma coisa, você ajusta, relança o edital e atualiza e segue. E a licença está valendo, né? A licença, ela está valendo. Ambiental. Ambiental vale, senão você prorroga também. Aham. Isso não tem problema. A E o prorrogação. dinheiro? Esse recurso hoje, ele tem no governo federal, na época, esse recurso era 94 milhões, se não me falha a memória. E esse dinheiro hoje, os ajustes solicitados para o governo elevaram esse projeto a 170 milhões para o governo anterior, pela última gestão da secretaria, e esse recurso hoje ele está disponível no orçamento público da União, porque o convênio foi publicado. Tá? Esse dinheiro está reservado lá. Reservado, você vai receber esse dinheiro ao passo que você licitar e apresentar o cronograma físico-financeiro, ele vai liberando o recurso conforme a medição. E no governo do estado, isso me estranha bastante, né? Estranhou bastante porque esse recurso não está reservado no orçamento do governo do estado, a contrapartida. Então, peraí, lá no governo federal, ele está fazendo uns mapinhas aqui, gente. Eu estou vendo aqui no mapinha dele, o recurso federal está lá garantido. 88 milhões. Tem lá 88 milhões Do governo estadual, esperando 91. obras. Não é de agora esse 88, né? Esse 88 está lá da época da sua liberação, não é isso? Ele foi captado em 2013. 2013, está lá. Desde 2013 tem lá 88 milhões. Na verdade, o convênio fica, você tem a reserva orçamental, ele fica empenhado, mas não fica, ele não é liquidado, né? Não, ele não é utilizado, é aquele saldo de contingência que você vai liberar no final de cada exercício. Está reservado. No governo estadual não tem. Tem o ministro Valdez, inclusive, confirmou na vinda que teve aqui, confirmou em junho desse ano que eu tive em Brasília, conversando com ele a respeito de algumas situações que tinham de convênios e prestações de contas, e esse recurso é uma necessidade do Estado e dar sequência nessas obras. O governador, inclusive, anunciou nessa semana, se não me engano, semana passada, a execução dessas duas obras. As obras do Rio Taió, em Mirim Doce, e as obras do Rio Perimbó. Esse valor são para essas duas obras. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, a gente tem um ponto positivo nesse processo. Tem dinheiro lá. A gente não pode dizer que a gente está retroagindo. A gente está dizendo o seguinte, o governador, nessa semana, anunciou que vai dar sequência na construção dessas duas barragens. Por quê? Aí eu vou fazer uma pergunta, você responde se quiser. Você não está falando aqui em nome do governo. Você não tem relação, você não está falando em nome do governo. Mas se no governo federal você tem lá 88 milhões esperando a obra, está no orçamento da União, 88 milhões, deveria ter a contrapartida do Estado também no orçamento do Estado. Não está lá. Não precisa estar os 91 milhões, mas sim o dinheiro necessário para tu fazer o pagamento no primeiro ano de obra, no segundo ano de obra e no terceiro ano de obra, visto que essas deveria estar no orçamento. Tem o tempo de execução de 30 a 36 meses. Tá? Então nós teríamos 3 anos de execução. Mas deveria estar lá, no orçamento do Estado. Eu acredito que agora está sendo aprovado o orçamento do próximo ano, acredito que deva ser adicionado ou realocado esses recursos, porque como eu citei para todos aí, e já é de conhecimento público, não é uma informação que eu trago, é uma informação que foi veiculada pelo governo do Estado, inclusive hoje, né? No projeto Reação, acho que não tem um outro nome que foi... Eu não me recordo, não. Eu só vi hoje aí o Reconstrói Santa Catarina, algo desse gênero. Não me pergunte essa altura daqui a pouco essas coisas que eu já estou aqui. Então, essas obras da barragem de Mirim Doce, lá no Rio Taió, e as obras da barragem de
Petrolândia, lá no Rio Perimbó, foram anunciadas pelo governador e fazem parte desse convênio que tem prorrogação de execução até 2026. Ô, Rodrigo. Mas nós não acabamos ainda. Não acabou ainda? Os recursos. Não vou acabar aqui, né? Tem muita pergunta aqui então que são as terminar principais. O recurso, porque nós falamos o recurso, daí nós tivemos a obra do Rio Itajaí-Mirim. Rio Itajaí-Mirim era projeto e obra, 94 milhões, foram recebidos 3,2 milhões para executar os projetos, foram licenciados, tanto licença ambiental prévia quanto licença ambiental de instalação. Só que as obras, eu acredito que na época, lá em 2012, quando foi feita a distribuição dos recursos, se fez um valor X de recurso e vamos distribuir pelas obras. Quando foi feito o projeto Itajaí, o valor da obra superou o valor do empenho, o valor do convênio. E daí nós solicitamos ao governo federal, na época, o aumento do valor dessa obra. A obra aumentou com um valor considerável. Até porque também a forma que a obra foi pensada no projeto da JAICA, ela dava dois caminhos, né? Ou você fazia uma reservação acima da BR-101, lá em Itajaí, quem conhece, olhando para o sentido Brusque. Então usava o dique, que é a BR-101, para segurar a água e depois distribuir pelo canal pelo canal retificado do DNOS até o rio Itajaí-Açu. Ou você fazia esse canal até o encontro onde ele pega o rio Itajaí-Mirim e ele se emboca no rio Itajaí-Açu? Não, o rio Itajaí-Mirim com o canal. Com o canal. E daí você faz lá uma comporta, dica ele acima da montante da BR-101 e faz o quê? Protege a área de expansão do município, que é aquela região ao lado direito, certo? E foi esse o projeto, isso aumentou os valores, isso não conseguimos recurso na época de ampliar esse recurso no governo federal, e esse convênio, ele na verdade se encerrou só com a execução dos projetos, e o governo estadual agora solicitou os recursos, tanto o governo estadual quanto o município de Itajaí, para a execução dele dentro do PAC 3. Tá. Então nós, nesse nosso de caminhar durante quase uma hora, nós já explicamos lá a origem das necessidades, as grandes enchentes, e que elas acabaram proporcionando também grandes projetos, alguns já postos, prontos, as barragens. Nós já temos aí outros eventos mais atuais, Morro do Baú, nós temos tantas coisas, tantas tragédias, e no momento da tragédia, os projetos, grupos foram formados, projetos, estudos foram feitos, licenças foram tiradas. Licenças não saíram. Nós tivemos licitações que não, já com obras licitadas e não aconteceram. Vamos lá. Isso não é para a gente desmotivar, não, né? Vamos lá, porque a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que a gente tem que evoluir, a gente tem que construir, a gente tem que pegar tudo isso que tem aqui e dentro de um espaço determinado de tempo, que às vezes não são 2, 3 anos, e sim muito mais, e nós sermos vigilantes, tá? Porque nós somos brutalmente afetados por essas enchentes, e sendo vigilantes, a gente tem que cobrar a efetivação disso que já foi feito até agora e que tem uma razão de existir, que é proteger a bacia do Vale do Itajaí e a população que aqui habita. Eu preciso aqui fazer a grande pergunta que está todo mundo fazendo aqui, cara, está todo mundo fazendo aqui. Quais são as principais obras disso que você falou até agora? Você falou que há uma coisa que eu aprendi hoje, que não são mini barragens, são barragens. Se usou um termo mini e as pessoas entendem que é uma coisa pequenininha, uma coisa... Não, elas são feitas de acordo com a realidade de onde serão construídas, mas são barragens, né? E obedecem todo um critério técnico também para a sua feitura. Isso é importante dizer. O critério técnico para uma barragem lá em Mirim Doce. É o mesmo critério técnico adotado de bacia para Taió. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Quanta área de captação de drenagem essa barragem vai suportar, quanto a chuva ela vai poder chover naquela região que ela vai reservar. A barragem de Taió, ela tem para uma chuva de 73 a 75 milímetros de chuva, você tem a capacidade, se for plena na bacia montante, toda a bacia, você tem capacidade de chegar até o nível do vertedouro. Muito bem. Mas nós temos aí um pouco de coeficiente de absorção do solo, que pode levar isso até uns 90, 100 milímetros.
A barragem do Rio Taió, lá em Mirim Doce, tem a mesma capacidade de reservação de chuva, porém a área de drenagem é menor, o que faz com que o seu barramento e o seu reservatório seja menor. Quando se fala em barramento, não é barro, não, viu, gente? É o que ela segura. É a barragem em si, né? De corpo de concreto e, pessoal, obviamente... Muita gente confundiu barramento com barragem, o nome vem... É muito parecido com barro, né? E barramento vem são sinônimos, e obviamente o que se busca ali são equipamentos que consigam reservar água para que a chuva que está jusante possa passar pelo município de Mirim Doce, nós estamos falando do Rio Taió, e em seguida vir a água que viria junto com essa chuva. E com isso a gente diminui o pico de inundação e protege o município de Mirim Doce. Eu ia te perguntar isso. Atenção, gente, uma pergunta importante agora. As barragens, vamos esquecer o mini, né? As barragens que você citou nesses municípios que você, 3 mais 4, elas protegem principalmente quem? Cada barragem tem o objetivo de reduzir a inundação no primeiro município à sua frente. Então, assim, a barragem do Rio Taió protege Mirim Doce. Em conseguinte, Taió. Porque Taió você tem o Rio Taió e o Rio Salete, com uma captação de água grande. Taió, para ter uma ideia, a bacia do Rio Taió, a barragem do Rio Taió, ela pega uma área de 1.042 km². Então isso aí, quando chove, fica dentro da barragem. Só que fora da barragem, quando passa ali no centro de Taió, tem 545 km². Isso, uma parte vem do Rio Taió e uma parte vem do Rio Salete. Então nós estamos reservando parte dessa água no Rio Taió. Lembra que eu falei que a barragem lá do Rio Taió não tem um tamanho menor de área de drenagem? Ela deve ter uns 200 km² de área de drenagem. Então vamos lá, mais um passo. As barragens protegem principalmente a primeira cidade, abaixo dela. Abaixo da barragem, e depois, por consequência, as outras. Muito bem. Então a gente pega a barragem do Rio Taió, protege Mirim Doce, e em seguida Taió. As barragens do Rio Pombas, as duas do Rio Pombas, protegem Pouso Redondo, em conseguinte, Rio do Oeste, passa ali pelo Corruchel. As barragens do Chegando a Laurentino aqui também, né? Sim, passa em Laurentino. Nós temos as barragens do Rio Carrapato e Garganta, lá em Agrolândia, que protegem a Agrolândia, e protegendo a Agrolândia, em seguida protegem Trombudo Central. A barragem do Braço do Trombudo, ela está no braço, mas ela está abaixo do centro do braço. Então ela protege o Trombudo Central. O braço, na época atrás, a gente já tinha feito alguns contatos de obras complementares à barragem do Braço do Trombudo, que eram retardadores de fluxo no rio que vem do Cerril e no outro rio que passa próximo da prefeitura. São os ribeirões, que é um ribeirão próximo da prefeitura, e o rio que vem do Cerril, para que você diminua a inundação, como aconteceu agora nessa última enchente cheia do dia 18. A barragem do Rio Perimbó. Lá no município de Petrolândia, ela protege o município de Tuporanga, porque Tuporanga tem o Rio Perimbó, que desce com força, tem o Rio Gabiroba, que passa pela cidade, e tem um outro rio logo abaixo, que passa pela ponte, quando você está chegando ali em Tuporanga, não me recordo o nome aqui. Depois tem o Rio das Pedras, próximos à Aurora. Eles têm a capacidade de elevar a inundação na cidade de Tuporanga e também na cidade de Aurora. Então elas protegem a cidade de Tuporanga e Aurora. Eu acho que fica bem entendido. Para Rio do Sul, esse volume, que são cerca de 40 milhões de metros cúbicos de água, que foi o mesmo volume que foi sobrelevado na barragem de Tuporanga e Taió, tá? Elas têm como objetivo, protegendo esses municípios, diminuir um pouco a água que chega dentro do complexo do Rio Itajaí do Oeste com o Rio Itajaí do Sul, mas ele só ganha em perda de nível na cidade de Rio do Sul quando você faz o melhoramento fluvial do encontro dos rios até 21 quilômetros abaixo, até o Salto Pilão. Que é onde nós chegamos na próxima discussão e muitas pessoas estão interessadas. Qual é a importância desse trabalho vindo do encontro dos rios até lá o maciço do Salto Pilão, e onde entra a importância do canal extravasor do Salto Pilão com comportas? Você já ouviu falar nisso? Canal extravasor do Salto Pilão com comportas. Qual é a importância desta obra? Ela tem projeto? Ela tem licença? Como será feita? Como pode ser feita? Qual é o seu impacto? Tanto para a região do Alto Vale, para Rio do Sul principalmente, Lontras e abaixo, e também que pode impactar abaixo, Blumenau, Indaial. A gente vai saber já, porque é a próxima pergunta. E também, pessoal, quanto é que vai baixar o rio, Chico? Fala de uma vez.
nós vamos comentar isso. Com tudo isso pronto, quanto que teremos de diminuição numa enchente aqui em nossa cidade e na região. Mas antes eu quero agradecer também aos nossos apoiadores, a Metromed. Obrigado a Helena Voistechen e toda a equipe da Metromed, que traz aí uma segurança, é uma das empresas mais antigas em funcionamento no fornecimento de material médico hospitalar para toda a região, estado, enfim, sul do Brasil, e é de uma excelência muito grande. A Helena, na verdade, com a Metromed, ela apoia o nosso Alô Saúde, que não teremos essa semana, o Chico Santos Alô Saúde, que é um podcast que fala essencialmente da saúde do ser humano como um todo, mas a gente faz esse registro, a Helena, querida, maravilhosa, poderosa, e a sua equipe, que tem um valor realmente gigante na área do material médico hospitalar. Helena, beijo para você e a sua equipe. Abração a todos da Metromed, mãos dadas pela saúde. Quero agradecer ao pessoal da Dolsan, o João e a Margarete. Eu poderia falar aqui agora da promoção dos R$15, do Black Friday que não acaba nunca, mas eu quero falar de você, viu, Margarete, que está assistindo. Você, João, que está assistindo. A toda a equipe da Dolsan, que também passaram por tudo isso. Eu os acompanhei lá em outubro, quando a água subiu, conversávamos, trocávamos ideias. Quando a água desceu, fui visitar a empresa, visitei muitas empresas, muitos estabelecimentos aqui em nossa cidade. E aí depois, de novo, passamos por um novembro também bem complicado. A Margarete e o João, muito preocupados com tudo que está acontecendo, estressados como todos nós estamos, abalados emocionalmente como todos nós estamos, mesmo assim, de portas abertas novamente. A empresa que completa agora, no começo do ano, 30 anos de existência. Parabéns, Margarete, parabéns, João, que tem um trabalho gigantesco dentro da comunidade. Eu fiquei sabendo há pouco, nós tivemos o Risoto do Bem, um pouco entre as enchentes de outubro e novembro, nós tivemos o Risoto do Bem, que arrecadou 110, 115 mil reais para entidades e projetos beneficentes de nossa cidade, e a Dolsan forneceu todo o gás para este evento de forma gratuita, em prol da comunidade. Eles não divulgaram isso, eu estou divulgando isso. Ninguém sabia, eu fiquei sabendo, não foi o João e a Margarete que me contaram. Agradeço a vocês dois por esse espírito comunitário. Muitíssimo obrigado. E eu quero fazer mais um agradecimento aqui também para a Rossini, que é apoiadora do programa há muito tempo, há mais de um ano, apoiadora do Alô Meu Povo. E o Ricardo, é Ricardo, né? É claro que sim. O Ricardo Rossini também fez um gesto, gente, que ele não divulgou, e que eu faço esse registro. Ele pegou o maquinário da sua empresa, lá de Presidente Getúlio, do Vale Norte, José Boatê, lá de José Boatê, no Vale Norte, trouxe para Rio do Sul e colocou à disposição da prefeitura para a limpeza de nossa cidade. Também não divulgou. Eu é que estou admitido, enxerido, divulgando isso e fazendo de público esse agradecimento a Rossini e ao Ricardo, especialmente, por esse gesto lindo, né, de solidário e de espírito comunitário. Veio lá do Vale Norte, lá de José Boatê, não foi atingido, trouxe o maquinário, isso é importante, isso, trouxe o seu maquinário para Rio do Sul ajudar na limpeza. Ó, bato palmas a todos esses caras. Nós temos aí muitos gestos de pessoas que não aparecem. Não aparecem. Eu estou admitido falando, eles não divulgaram. Eu estou aqui divulgando porque eles merecem um reconhecimento. Querido, Canal Extravasou, chegamos nele. Mas vamos só finalizar a barragem. Ele sempre tem algo a mais. Quero só finalizar, porque eu sempre... Eu tenho nesse caminho que a gente tem buscado nos últimos dias, eu tenho até me colocado publicamente a falar do projeto para atualizar a todos, porque eu senti por parte da comunidade uma falta de informação, por causa dos 5 anos que não era atualizado. E quem o atualizou de forma muito simplista. O projeto tinha toda uma natureza, tem uma história, tem uma obrigação de cumprimento de fases. Tá? Então, é por isso que eu me coloquei à disposição e à disposição dos órgãos de imprensa, dos municípios do Alto Vale, também dos clubes de serviço, para que a gente pudesse tornar isso uma pauta presente e, principalmente, uma pauta monitorada pelas associações, pela comunidade organizada, pelos clubes de serviço. Estão sendo acompanhadas, né? A gente tem feito aí diversas ações para que a gente possa acompanhar isso. Mas, pessoal, quando a gente fala na barragem do Rio Itaió, em Mirim Doce, eu clamo à população de Itaió e Mirim Doce. Vocês têm que defender a construção dessa barragem. Ela defende vocês.
muitas das vezes foi uma pessoa de Rio do Sul defender a barragem e mal interpretada, dizendo que a barragem vinha proteger Rio do Sul. Tá? Você que é do município de Itaió e do município de Mirim-Doce, você tem que se preocupar com o que pode afetar o seu convívio, diretamente, o seu patrimônio, a sua segurança. Tá? E não encontrar culpados, encontrar dúvidas, encontrar situações que essas obras realmente não saiam do papel. Lembrando, eu falei lá no início, nós não falamos só de obras. Tem as atribuições do município, como ele vai se tornar mais organizado no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, o que nós podemos fazer na agricultura para diminuir o carreamento de detritos, de sedimentos para dentro do rio, o que nós podemos fazer como comunidade para se organizar com um plano de contingência, como nós vamos reagir a um alerta de evacuação. São todas as ações municipais que a gente faz, que nós temos que fazer para se proteger. Então, a comunidade de Itaió e Mirim-Doce tem que ter isso como uma agenda prioritária. Tá? Quando a gente fala no rio o Rio Pombas, Pouso Redondo é sim afetado por inundação tanto gradual quanto rápida. E a consequência das águas de Pouso Redondo cai lá em Rio do Oeste, que fica cômico nós chamarmos Rio do Oeste de Veneza pela colonização italiana, mas não é. A população de lá não aguenta mais tanta água. Então a comunidade de Pouso Redondo e a comunidade de Rio do Oeste, se tem dúvida, compreendam o projeto, entendam se tem necessidades a ser melhorado para reservação de água para consumo humano, para Casan, para reservação de água para garantir a água tão importante para a risicultura na região. Então que entendam o uso múltiplo desses barramentos, que entendam a segurança dele e defendam os barramentos. Mas defendo com consciência que isso vem para proteger vocês e não para gerar risco a vocês. Nós não estamos falando em barragem de rejeito, onde ela é construída de terra, com sedimento de lama, que tem que ser decantado para que depois você tenha, retomando como se fosse um leito, uma montanha de rejeito, fosse uma montanha natural. Não é isso, é uma barragem de captação de água que praticamente durante todo o ano está vazia. Se nós tivermos que usar para captação de água, para tempos de estiagem, para poder propiciar a água, tanto para o consumo humano quanto para a riscicultura, sim, tem que ser utilizada para uso múltiplo. Então, defendam, entendam para defender. Não compreendam o que vocês escutam. Tá? As duas barragens de Agrolândia. Agrolândia, não foi uma ou duas vezes que eu me lembro de vir atuar como secretário em Agrolândia de enxurradas. Enxurradas. Tá? Então nós temos que neutralizar a água que desce do Rio Garganta, do Rio Carrapato, para que nós possamos proteger a Agrolândia. Então as barragens de Agrolândia não são para proteger Rio do Sul, são para proteger a Agrolândia, Trombudo Central. Quem de Trombudo Central imaginaria a água, o volume de água que chegou na última inundação? Ninguém. Tá? Ninguém em nenhuma situação imaginaria. Nem os alertas tinham, nem as modelagens hidrológicas, meteorológicas tinham, não indicavam. Tá? Então, como nós vamos nos proteger? Você tem que criar a facilitação para o curso d'água e a reservação. Barragem do Braço do Trombudo, comunidade do Braço do Trombudo tem que defender junto com a comunidade do Trombudo Central. Por quê? Porque as contramedidas, as obras complementares da barragem do Braço, que vocês vão solicitar lá dentro para a emissão da licença ambiental prévia, tem que indicar o controle de fluxo do rio que vem do Cerril e do rio que passa por baixo da prefeitura. Ali tem uma galeria que vem se encontrar com o Rio do Braço, para que vocês na área central não tenham inundação. Então, quando a gente fala desse conjunto de obras que estão dentro dessas regiões, daí nós temos a barragem lá na divisa de Petrolândia com Ituporanga, a comunidade de Ituporanga tem que defender a barragem. A comunidade de Ituporanga, desde que teve a sobrelevação da barragem de Ituporanga, viu o quanto é importante. Ela não teve mais a mesma enchente. Ituporanga não sofreu o que sofreu em 80. Tivemos agora com aquele mundaréu de água que foi quinta-feira passada. Aí não tem como você tem. Por quê? Porque você tem os tributários do Rio Perimbó, você tem o tributário do Rio Cabiroba e, obviamente, você tem a água que caiu na drenagem urbana de Ituporanga. Se tivesse essa barragem, você já teria uma outra realidade. Uma outra realidade. Então, nós temos que defender aquilo que foi pensado por inúmeros técnicos. Não estou falando de 2, 3, eu estou falando de mais de 300 pessoas, desde a concepção do Grupo Reação, desde os antigos projetos da JAICA, toda a estrutura que foi feita para transformar o Master Plan em projetos executivos para serem licenciados EVTAs, e automaticamente nós podemos introduzir um pouco de proteção dentro da nossa região. E daí nós chegamos nos melhoramentos fluviais, que é a pergunta do Chico. Barbaridade. O pessoal está agoniado aqui. E no final, essas obras, só para que a gente lembre, quem é de Rio do Sul,
quem é de Lontras, quem é de Agronômica, quem é de Laurentina e Rio do Oeste, preste atenção. Essas obras protegem essas cidades. Ela faz com que o rio tenha fluidez. Tendo fluidez, ele tem um nível menor. E automaticamente a gente consegue reduzir a cota das inundações. Entre elas, eu vou fazendo perguntas e você vai colocando. Só por curiosidade, o seu Nelson Higueira fez um vídeo apresentando lá umas curvas de rios. Se cortar rio aqui, cortar curva aqui, cortar curva aqui, cortar curva lá, são 14 quilômetros de 21, 22, fez uma conta lá. Funciona ou não? Eu respeito todas as opiniões, porque a gente tem que... A gente aprende na vida escutando as pessoas e principalmente os mais velhos, os que têm mais experiência. E também os mais novos também, tá? A gente também, com aqueles que têm capacidade de estudo, capacidade de observar o que está sendo feito, isso fica uma coisa legal. Informações, a gente vai conseguir ter uma comunidade mais evoluída. E no nosso caso, que a gente está falando de obras de prevenção e de ações de prevenção também, não são só obras, esse somatório vai dar sempre um resultado positivo. As obras que foram feitas dentro do Vale do Itajaí, lá na concepção do Grupo Reação e principalmente pelo Comitê de Bacia, ela tem algumas premissas básicas, Chico. Obras que geram menor impacto ambiental. Obras que não descaracterizem a bacia. Tá? Obras que tenham um menor custo, porque senão elas ficam inviáveis. Tá? E principalmente que tenham um menor índice de desapropriação, porque sempre são os gargalos das obras onde trava. Nós temos a 470, que é um exemplo. Nós estamos parados muitos trechos por causa de desapropriação. Quando vence os trechos, você consegue andar. Então, a ideia do senhor Nelson, e que no passado já foi feita um dos estudos, que era o canal extravasor lá no aeroporto de Lontras, né? É aquela foto que estava, inclusive, era o aeroporto de Lontras. Tá? Ela não tem praticamente efeito prático, porque, primeiro, o coeficiente de vazão que a gente acelera no salto pilão neutraliza o coeficiente prático dessa necessidade dessa obra. Ou seja, o que for feito lá no salto pilão... Não necessitaria fazer isso. Que a gente vai chegar lá no salto pilão... Os maciços retirados e ampliação das curvas do rio para que o rio tenha direcionamento e, principalmente... a retirada do material embaixo da ponte de Lontras, porque foi só ampliada a cabeceira, mas não foi feita nada de... Acabaram de perguntar. Não foi feita nenhum canal de passagem de água para acelerar a água embaixo da ponte de Lontras, não viabiliza esse escoamento rápido. Então, a gente fala, faz um canal seco, canal inundável, você tem que fazer o canal, você tem que construir ponte, porque tem gente morando do outro lado, você tem que entender... ambiental? Não, você tem que entender... Qual velocidade o rio vai ganhar, o que ele vai comprometer nas margens, a montante desse rio, porque quando você acelera a água, você tem que lembrar que você pode trazer as margens para dentro do rio. Então isso tem toda uma análise que tem que ser feita. Um cara me perguntou isso, eu fiz assim rapidinho, porque as pessoas estão agoniadas. Eu fiz uma brincadeira. Você tem aquela poça d'água e você quer esvaziar a poça, você pega a enxada, faz um canalzinho, certo? Você consegue ver nesse exemplo... tosco que eu dei agora, o quanto de terra sai do canalzinho. Ele vai cavando a lateral. Por isso que dentro do projeto dos melhoramentos fluviais do Vale do Itajaí, esse projeto carece do licenciamento ambiental. Ele está no IMA desde fevereiro de 2019. Eu falo muito que a gente no Brasil criou toda uma estrutura para defender o meio ambiente. E é válido e necessário. Mas uma enchente... ela afeta muito mais o ecossistema e o meio ambiente do Vale do Itajaí do que todas as obras que serão feitas. Você fez essa colocação para mim essa semana, eu achei, caraca, que coisa interessante. Se nós temos uma preocupação ambiental, de proteção ambiental que é válida, mas temos que pensar o quanto de impacto ambiental uma enchente traz, não só pela questão de detritos, mas, olha só o que foi de móveis, geladeiras. Cara, é uma coisa absurda. Tudo que vai ter que ser regenerado ou feito novo. Exatamente. Então é um impacto gigante. O impacto ambiental dessas enchentes é gigante. O impacto ambiental do resultado da ação não executada é maior do que o que está sendo avaliado na premissa ambiental. Eu vou pedir para os meninos colocarem a imagem lá do salto pilão. Chegamos no salto pilão, meus queridos. Você vai entender o salto pilão. Eu sei que o assunto ele é longo, mas o grande objetivo, e eu peço aqui, agradeço ao Chico,
foi trazer para a nossa comunidade o que realmente está sendo feito e mostrar para a nossa comunidade o tempo de trabalho que já foi feito até aqui. Volta a imagem para a gente poder narrar. Essa imagem eu recebi sendo do Fernando Franco, né? Então, se o crédito for diferente, segura. O Fernando agradece quem mandou. Frisa ela, frisa. Isso, para. O que é esse negócio aí? Isso aqui é a barragem, o guia corrente da barragem da UHE Salto Pilão. Essa é a captação do Salto Pilão, é isso? Exato. Que já me perguntaram aqui, então eu deixei a resposta para esse momento para que você pudesse ver exatamente, né? Coloca na tela cheia. Lembrando aqui, ó, só para falar, a gente vai falar em cotas acima do nível do mar, tá? Tá. Essa barragem, a soleira livre dela, a soleira livre é a parte de cima desse muro que está aí. Tá. Ela está na cota 319 metros em relação ao nível do mar. Tá. Então, muito bem. Então, esse nível aqui, à esquerda, nós temos ali a entrada do canal de adução da UHE Salto Pilão. Que leva água até a usina e gera energia. Lá embaixo, lá embaixo na curva do rio. A pergunta é, esse barramento aí, ele interfere ou não nas enchentes? Não, porque tecnicamente, quando ele foi licenciado, ele está abaixo do Salto Pilão. Na licença ambiental fala-se em 12 metros, né? E nos meus cálculos eles são 10 metros, mas ele está 10 metros abaixo do maciço rochoso do Salto Pilão. Então tem um degrau. Se for olhar uma casa, nós vamos falar que é uma casa de no mínimo 3 a 4 andares de altura. Essa barragem está abaixo do Salto Pilão. Então não interferiria no barramento. Não consegue reservar água nessa altura que vai formar uma mancha de inundação atrás dela. Respondida essa pergunta, gente, que até interessante para a gente tirar esse fantasma, porque eu escuto sempre assim, ó, desde que fizeram a usina a gente começou a ter enchente. Não tem relação. Então isso aí, quando a gente estudou, e eu me lembro que o consórcio que fez os estudos da bacia do Alto Vale era o consórcio liderado pelas empresas ProSul e GeoEnergy. E isso foi pauta de debate insistentemente para que a gente tirasse a dúvida realmente disso. Aqui o rio vai seguindo, ele passa aqui ele saiu daqui da UHE, ele está subindo ao Salto Pilão, pode liberar a imagem. Solta a imagem. Tá? Porque o Salto Pilão não é logo em seguida, né? A gente vai perceber um pouco mais acima corredeiras, tá? E agora nós estamos praticamente em cima do Salto Pilão. À direita, frisa. Nós temos o Camping Paraíso. Um pouco mais à frente aqui nós temos a pista de terra ao seu Feldman. Tá? E à esquerda dessa imagem nós temos a antiga Tafona, que fazia farinha ali na região do Riachuelo, em Londres. Vocês percebem que aqui nós estamos já na parte baixa do maciço do Salto Pilão. A direita, a parte baixa à direita do seu vídeo. Na parte direita inferior do vídeo nós estamos na parte baixa do Salto Pilão. E lá na parte de cima, pode liberar um pouquinho a imagem, no lado direito. Nós vamos ver aonde começa o Salto Pilão aqui. Mais um pouquinho, que nós vamos vendo que tem correnteza, certo? Você tem correnteza, pode parar a imagem um pouquinho mais à frente agora. Pode parar aqui. Vocês percebem, se desse para voltar um pouquinho, consegue? Consegue, Jotinha, só voltar um pouquinho. Mesmo que dê um frame aqui, ó. Vocês estão vendo que tem o estrangulamento do rio e logo o seguinte ele recebe o maciço rochoso. Eu tive nesse local aqui, eu conheço o rio Itajaí-Açu praticamente inteiro durante os projetos, de pé a ponta. A gente fez a avaliação com os técnicos que fizeram fizeram os projetos e também os técnicos da secretaria, e a gente olhou e quando eles vinham apresentar o que eles tinham feito de projeto, a gente ia em campo, porque não adiantava ver na secretaria. Então, ali nós temos um estrangulamento na parte superior à esquerda do vídeo. Ali inicia a obra do canal extravasor, depois tem uma imagem do canal. Ele fica à direita ou à esquerda? Ele fica à direita. Agora ele vai ficar à direita, no centro da tela, né? Solta. Não solta a imagem ainda. Esse canal, nesse ponto aqui, mais na parte inferior, nós vamos estar na cota 327. Então nós estávamos lá com a cota da barragem do Salto Pilão, 319. Aqui nós estamos a 327. Já subiu. Subimos 8 metros. Isso é embaixo da rocha. Nós vamos aqui para cima da rocha, o rio passa mais 2, 3 metros quando está na inundação. Então ele está bem mais alto que o HE Salto Pilão, que o guia de corrente. Então, nesse ponto à esquerda do vídeo, no lado direito, a gente começa o canal extravasor, um canal com 8 metros de profundidade,
60 metros de largura. Ele é feito na terra firme. É feito dentro do rio. Dentro do rio? Dentro do rio. É um derroncamento subaquático. É tudo pedra isso aí. Tem que ir detonando as pedras e faz sem secadeira, vai se detonando, retirando o material, até praticamente onde o rio encontra a cota 319, que dá mais ou menos uns 600 metros à frente. Então ele vai ter 60 de largura. É 400 metros. É 68 com 400. 60 de largura, 8 de altura e 400 de comprimento. Ele fica submerso. Você não vê ele. Não vai ver. Não, você vai ver ter água dentro. Você vai ver só as comportas dele, praticamente próximo da jusante dele, para que você possa controlar. E as comportas têm uma altura de 15 metros, tá? Para que você possa suportar uma inundação que passa com 2, 3, 4 metros acima do maciço rochoso. Pode liberar o vídeo, depois a gente trocar a foto para a foto do projeto, se for possível. Então aqui nós estamos vendo o autódromo, e aí o rio vai seguindo o seu leito, indo para o sentido de Lontras, né? Então, automaticamente o vídeo novo retorna todo esse circuito hídrico de 21 quilômetros que chega até Rio do Sul. Eu vou só ver se a gente consegue ver a imagem do canal. É esse o canal? Olha, lembra que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo a imagem, só que a filmagem ela estava em outro ângulo, né? Nós estamos vendo ali o autódromo fica na parte esquerda superior. Então, aonde tem aquele estrangulamento, inicia a tomada do canal, ele faz uma curva, vem o segmento de comportas, são 5 comportas, tá? Essas comportas têm 15 metros de altura. E daí tem o direcionamento de água que já vai sair esse leito que é cortado em rocha, praticamente no nível lá aonde era o Campo Paraíso, que é a prainha lá atrás. Em dias normais, com portas fechadas. Em dias normais, com portas fechadas, para que você possa manter o rio com o seu nível natural. Normal. No seu nível natural. No nível natural. Tá? Não interfere com o rio. Não interfere. Em momentos como uma enchente que nós passamos. Você vai abrindo as comportas, distribuindo a cheia em todo o vale. E com o objetivo sempre de ter o menor número de afetados, indiferente de qual cidade seja. A gente tem que pensar que é sempre o menor número de afetados, certo? Óbvio, você não vai conseguir neutralizar o número de afetados com a barragem de Mirim-Doce em Rio do Sul. Você vai conseguir trabalhar isso com o número de afetados se a enchente for a jusante das barragens, com as pessoas de Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul, agronômica, e daí, por conseguinte, você vai distribuir essa cheia para o Médio Vale. A pergunta do milhão. O que falta? Não é essa ainda. O que falta, a gente vai ter que buscar isso, né? Nós temos que ter essas condições políticas. Nós temos o caminho, Chico. Nós temos o caminho. Ele já está traçado. Inclusive, o governo estadual entende hoje já as necessidades, e eu acredito que toda essa união de esforços a gente vai realmente... Esse é o momento, é histórico. É histórico como foi 57, 61. Deixa eu te perguntar um negócio. Com tudo isso que nós falamos, das barragens que serão feitas, que poderão ser 2, 3, 4, depende aí de uma situação relativa a principalmente dinheiro, né? Mas perguntar do nível. Vou perguntar, eu tenho que perguntar, porque essa é a pergunta do milhão. Com tudo isso funcionando para cidades que são afetadas acima de Rio do Sul, no Vale Oeste, Vale Sul, com tudo isso funcionando, com o canal extravasor, que tem uma importância grande, porque vai dar uma vazão. Só para você ter um exemplo, me cita aquele dado que você falou de quanto chega ali de água e quanto desce do Salto Pilão. Para as pessoas entenderem. Para vocês entenderem essa vazão, durante a cheia dos 13 metros e 4 centímetros, lá no vertedouro da Soleira Livre da UHE Salto Pilão, foi mais ou menos 1.600 metros cúbicos de água. Por segundo. 1.600 metros cúbicos por segundo passaram pela barragem. Aquela barragenzinha que você viu lá do Salto Pilão, lá da usina, passaram por lá, no auge dos 13,4... 1.600. Por segundo. Só que chega em Rio do Sul, para ter esses 13 metros ali, ele tem que ter chego mais ou menos uns 2.000 metros cúbicos por segundo. 2 milhões, né? 2.000 metros cúbicos. 2.000 metros? 1.600 metros por segundo vazavam lá e 2.000 chega. Cuida para não falar longe do microfone, para o pessoal quando essa água, quando esse coeficiente de afluente é maior que o defluente, isso eu estou falando do termo técnico, a água que chega é mais do que o que sai, vamos pegar um balde, fazer um furo embaixo dele que passa um dedo e vamos botar um cano de 50 jogando água, ele vai transbordar. E é o que acontece conosco. Vaza menos do que chega. Você reparou aquela imagem que eu pedi de Rio do Sul, agronômica,
de uma certa maneira, acaba mostrando Ó, isso. nesse mapa aqui, para vocês, isso é a cota de inundação dos 13 metros que nós tivemos aqui em Rio do Sul. Essa é a área urbana de Rio do Sul. A água depositada nessa área urbana de Rio do Sul, quem fez o cálculo foi o pessoal da Defesa Civil do Estado, para mim, com a modelagem hidrológica da Sanetal, tem 425 milhões de metros cúbicos de água. Então, dentro dessa imagem, na cidade de Rio do Sul, nós temos o valor correspondente a 4 barragens de Itaió, Na nossa área aqui. dentro da área urbana, na enchente de 13 metros. 4 barragens de Itaió dentro da área urbana de Rio do Sul. Exatamente. Da Paradas. área de Rio do Sul. Dessa área aqui. Dessa área aí. São que 4 é barragens de Tuporanga. Exatamente. Então, para que a gente entenda que o nosso relevo da planície de inundação do Alto Vale, que tem como vertedouro o Salto Pilão, precisa ter o conjunto de comportas. Nós somos uma grande barragem, né? Natural. Não é, Somos. nós nos colonizamos dentro do rio pela necessidade que a água nos trazia à época, certo? E, obviamente, hoje a gente tem que entender como nós vamos conseguir nos proteger com essa característica de urbanização que nos levou a colocar as cidades, todas elas no curso dos rios. Agora a pergunta. Quanto tudo isso representa em diminuição efetiva? Vamos pegar a enchente agora, 13 metros e 4. Com tudo isso que você expôs, todos os projetos, ações, barragens, obras, sem contar também essa questão da interferência humana com cada município fazendo o seu dever de casa. Não foi uma bomba que caiu não, gente, foi uma porta que fechou aqui. Quanto efetivamente teríamos a menos de enchente, numa enchente de 13 metros? No microfone, Rodrigo. Com o 341, que é o nível da cota do nível de inundação do IBGE, nós teríamos uma redução em Rio do Sul cerca de 2 a 2,30 metros. De 2 a 2 metros e 30 a menos. Com a cota da TR de 50 anos, que é uma inundação igual a de 83, um pouco maior que 83, né? E pensa que para nós elevar esse nível dos 13 metros para o 13,58 é muita água, tá? Muita água. Nós podíamos chegar aí próximo dos 3 metros de redução de nível. Eu vou fechar em 2 para a gente não ser tão... Mas pode chegar a 3, né? Sim, aqui eu tenho o resultado de projeto que foi o resultado que quem fez esses resultados foram as equipes de projeto da época da Defesa Civil que levam esses dados para dentro do projeto de licenciamento ambiental. Com o TR de 50 anos, que é a chuva, na época o TR de 50 anos é 188 milímetros em 4 dias. Ela tem uma redução de 3,20 a 3,40. No microfone, Rodrigo. Só que esse 3,20, 3,40 são todas as obras funcionando. Eu estou falando só do canal com 2,30, né, com as obras do melhoramento fluvial. E em lontras de 4,35 a 4,55 metros. Então, lontras, tecnicamente, com essa obra, não tem mais enchente na área central. Nós teríamos uma redução das grandes enchentes em Rio do Sul, Laurentino e Agronômica passam a ser as médias também. E Rio do Oeste, com a influência do Rio das Pombas, se tiver a barragem, também passa a ter uma recorrência e um nível menor de inundação. Ou seja, vale a pena. Vale, até eu achei interessante a fala do governador Jorginho Melo, quando ele falou do valor que a gente investiu na BR-470. Milhões. 465 milhões. Tá? O projeto nosso do Alto Vale, na época, atualizando o valor, trazendo, é mais ou menos o mesmo valor. Como a gente é tanso, né? É só a gente fazer conta. Como a gente não... Então, nós podíamos ter feito essas obras. Óbvio, a BR-470 é o grande gargalo de desenvolvimento do Vale do Itajaí. Federal. É federal. Mas eu me lembro muito em Brasília, quando secretário, e eles diziam assim, vocês lá de Santa Catarina são ricos. Vocês não precisam de dinheiro. Sério? Isso a gente escutava sempre, Chico. Por quê? Porque nós somos o 5º, 6º estado arrecadador. Se a gente arrecada, obviamente a gente tem recurso. O IDH alto, renda per capita alta. Então não desce o dinheiro para nós. O dinheiro fica para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então é só... Pega os estados arrecadadores de impostos, até saiu esses dias, acho que foi ontem, saiu. Que manda e recebe. E pega os estados que recebem obras. Praticamente inverte, né? Inverte a proporção inversa. A planilha fica inversa. Quem é último passa a ser primeiro. Pois bem, aí nós vamos lá e queremos entrar de sapato alto no governo passado e botamos 465 milhões nas obras da BR-470. Vá no governo federal cobrar a execução das obras.
Não, mandamos para eles 400 milhões, 465 milhões. A gente não Licencia as obras e faz. Só que a gente não vive do passado. Não. Escolhas foram feitas, decisões foram tomadas. Tá? Indiferente do resultado que elas vão ter, nós temos que entender o que nós vamos fazer daqui para frente. Porque o que adianta eu crucificar o que foi feito atrás e ficar sem nada feito daqui para frente? Então nós temos que ter alinhamento. Nesse momento, o que nós temos disponível, Chico? Nós temos 2 barragens para ser construídas. Petrolândia, no Rio Perimbó, Mirim Doce, no Rio Taió. Licenciadas, com convênio, licenciada, com dinheiro. convênio e com a decisão do governador, que já falou que vai quer executar. fazer. Então, população, essas 2 já é prioritário. O que cabe a nós? Cobrar a sua devida execução. População de quais cidades? Mirim Doce, Taió, Ituporanga e Aurora. Vocês são responsáveis por o cumprimento dessas metas, junto com as lideranças locais. Pela cobrança. Né? Pela cobrança, junto com as lideranças locais. E, ao passo disso, depois nós vamos falar de operação, falar algumas coisas, que elas possam estar aptas para que possam responder no momento certo e no estado da arte que a gente fala, no momento certo, da forma correta, não por pressão política e nem por fala demasiada. Então isso aí tem que ser muito bem conduzido, porque dá resultado, também pode não dar se mal conduzido. E nós temos o quê? O licenciamento ambiental das obras do Rio Itajaí-Açu, como um todo, que, como nós falamos lá a falas anteriores, que está hoje no IMA, tá? O prefeito Tomé e o deputado Oscar, algumas lideranças estiveram no IMA no mês de outubro, conversaram. Se naquele momento na conversa faltava algumas informações que tinham sido solicitadas para a liberação, para a Defesa Civil, para prestar para eles as informações para que eles possam agendar a audiência pública de licenciamento ambiental. No dia 8 de novembro eu estive na Defesa Civil e confirmei com os técnicos que as respostas já haviam sido dadas. Tá? E cabe agora ao IMA analisar as respostas feitas, marcar a data da audiência pública. Esses projetos eles ficam 45 dias publicados para conhecimento público. A partir do 46º dia, você já tem a data agendada, faça a audiência pública, que vai analisar as condicionantes ambientais. Não é analisar se a obra vai ser feita ou não. As condicionantes ambientais. Condicionantes ambientais discutidas e apresentadas, tomadas as informações que são colhidas na audiência pública, os técnicos finalizam o licenciamento, indicam as condicionantes e apresentam a licença ambiental prévia. Muito bem. Cara, eu tenho um monte de perguntas. Parece ser fácil, né? Parece fácil, mas também não é complicado. Eu sempre, vocês veem aqui eu anotar, eu não estou psicografando não, tá? Papel não tem sentimento, pessoal. Eu sempre digo que papel agenda de computador, ele não tem sentimento. Se você não pegar ele, não colocar embaixo do braço numa pasta, se você não for lá no órgão ambiental como representante da Secretaria de Estado da Defesa Civil, se você não for lá falar com o técnico, se você não for fazer com que esse papel crie vida, ele segue os trâmites burocráticos que foram criados num país feito para não funcionar. Muito bem. Querido, deixa eu ver se é tanta informação, mas eu tenho a impressão que a gente consegue. Mas vamos lá, não é só solta o pilão, né? Não, falta agora a questão de... Nós temos os melhoramentos fluviais que vêm até a cidade de Rio do Sul. Né? Exatamente isso, mas eu fiquei preocupado com uma questão que o governador falou, de que todo esse projeto deverá ser encaminhado à Secretaria de Infraestrutura para um prazo de 30 meses ser de novo analisado. Precisa. Eu discordo. 30 meses são 3 anos, final do mandato dele. Eu não sei qual o item que ele está colocando de análise. Eu acho que é o item das licitações das barragens, tá? Porque o que foi repassado para a infraestrutura é as licitações das barragens, certo? Como eu falei anteriormente, as barragens foram licitadas, as intervenções, as considerações quanto ao processo licitatório foram vencidas, então cabe você analisar e retificar o processo licitatório para que não tenha as mesmas situações. E os orçamentos, cabe só a revisão do orçamento no que diz respeito aos valores e o lançamento, porque já tem um convênio. Eu não acredito muito nisso, porque, vou ser sincero, nós temos um convênio que foi prorrogado em 17 de novembro, que visa a execução até 2026. Nesse convênio, óbvio, se fala da questão da transferência da obra para a Secretaria de Infraestrutura, por carência de técnicos da Defesa Civil, por inúmeras razões, mas são tão necessárias essas obras.
já passam tanto tempo do seu licenciamento, já se mostram tão integradas ao cotidiano da vida do pessoal do Alto Vale, a gente já tem nome para elas, né? Então, eu não acredito que isso vai ocorrer. Eu acho que um prazo muito exímio nós vamos ter já as licitações aí em trânsito, publicadas e automaticamente logo em seguida a própria ordem de serviço dessas obras. O que você ainda tem para mostrar em termos de obras, etc. e tal, e também da manutenção disso tudo depois, porque muitas vezes se você faz a obra e depois não mantém essa obra. O que é necessário acrescentar ainda? Só acrescentar que a obra do Salto Pilão não é uma obra isolada, tá? Você tem os 21 quilômetros de melhoramento fluvial do Salto Pilão até Rio do Sul. Principalmente quando você acelera a água do rio, você tem que fazer a manutenção, a estabilização das margens do rio, para que eles não percam estabilidade e venham a ter erosão, e essa erosão vira a cada vez encher mais a calha do rio. Além da questão das obras que são nos taludes do rio, né? Nós temos que isso são feitos com hidrossemeadura, são feitos os cortes do talude do rio, escavação de 2x1, 2 de altura, 1 na vertical. Tá? A execução de canaletas de drenagem. Vou colocar aqui um exemplo, a Ponte de Lontras. Né? A Ponte de Lontras ela foi no governo do Amin, lá posterior à enchente de 83, Eles 84, aumentaram. Ela foi ampliada no seu comprimento. Só que ela só foi ampliada no comprimento. Por baixo, continua tudo lá. Então nós temos que fazer os canais de drenagem entre os pilares da ponte para que a água tenha velocidade. Toda a ponte, ela é um corpo dentro do rio que causa represamento. Então, se você quiser acelerar, você vai ter que criar um canal de drenagem. Não é só as pontes, nós temos nas curvas dos rios. Aí a fala do seu Nelson ganha. Vamos cortar a curva? A gente pode cortar a curva ou a gente pode criar o canal dentro da curva, porque você faz com que a água direcione, tenha o ângulo correto dessa curva e automaticamente acelere a vazão. E nós temos 7 maciços, que são 7 maciços rochosos entre o Salto Pilão e o último maciço é aqui atrás do posto Brasília, tá? Que você tem que tirar eles fora, você tem que trazer o leito ao menor nível possível para que você consiga ganhar essa velocidade no rio. Tá? Então, esse trecho que vai da região urbana de Rio do Sul, passando pela região rural de Rio do Sul e Lontras, que aqui nem tem rural, mas praticamente tem uma região ali que é rural, passa pelo trecho urbano de Lontras, e depois de Lontras até o Salto Pilão, compreende os 21 quilômetros de projeto que a gente tanto pede ao órgão ambiental, ao governo do estado, que façam o possível e o impossível para que a gente possa ter essas licenças ambientais na mão e depois, de forma integrada com o governo federal, usando a nossa bancada federal e estadual, que a gente consiga os recursos necessários para que essas obras realmente passem a serem executadas e, com o passar da sua execução, venham a reduzir os níveis de inundação e a recorrência em nossa cidade. Eu te passo uma última pergunta por parte da população, sabe aquelas perguntas que são campeões, assim, né, de tantas que foram repetidas? Dragagem funciona ou não funciona? A dragagem, como é lá no leito do rio Itajaí-Açu e em Itajaí, que nós temos um assoreamento causado pela sedimentação que vem pelo rio e pela sedimentação que a maré traz, ela é necessária, porque você ali não tem maciço rochoso, você tem que ampliar a vazão para que o rio tenha fluidez. Quando nós estamos aqui no nosso Alto Vale, que nós temos maciços de pedra, que são intervenções, que são como se fosse represas dentro do rio, a areia vem e para no maciço. Você vai dragar. Aí se deposita abaixo. E se deposita e fica reto, fica reto. Você vai chegar ali, vai tirar vai limpar vai dragar esse sedimento, mas não vai tirar o maciço. Então a água com fluxo vai trazer tudo de novo. E cada ciclo de cheia, pelos nossos hábitos e pela nossa às vezes, a única forma de se limpar a cidade, você vai colocar todo o lodo que o rio trouxe para fora da calha, para dentro dele. Então, nós vamos estar, dentro do meu entendimento, na região de planície de inundação, em planaltos, como é o nosso caso, nós vamos estar jogando dinheiro fora. Ou seja, você vai fazer um trabalho, secar gelo tentar secar gelo. Não funciona. Ela funciona no primeiro ano. Depois ela já está saturada e nós botamos dinheiro fora. Então é o seguinte, tira os maciços, porque por si só
a vazão da água vai estar limpando o rio e vai trazer ele para a cota natural Muito bem. de necessidade. Querido, tem muitos comentários, muitas discussões nos grupos aí, gente discutindo um com o outro, etc e tal, mas a intenção de te trazer aqui foi justamente passar um cenário técnico de tudo que nós temos em um século de enchentes no Vale do Itajaí, especialmente na nossa querida região do Alto Vale do Itajaí. Eu espero que você tenha aproveitado, é muito conhecimento, é conhecimento técnico, e ele veio para isso. Te agradeço. Você quer fazer mais algum comentário, querido? Chico, eu sempre falo àqueles que me perguntam, principalmente pela função que eu já exerci, que nós temos sempre que manter a calma, mesmo em momentos críticos. A gente tem que proteger a nossa vida. Em segundo vem o nosso patrimônio. Óbvio, o patrimônio ele foi às vezes fruto de uma vida de trabalho, de uma vida de sonhos, e não é fácil a gente compreender isso. Como também atingido com um cidadão do Vale, natural de Rio do Sul, a gente conhece isso na pele. Eu acho que a gente tem que sempre manter o foco, a esperança, a confiança naqueles que podem, e depositar a confiança e cobrar a retribuição dessa confiança naqueles que podem trazer alguma medida que possa reduzir essa recorrência e esses níveis. Nesse momento a gente abraça o governo estadual não por cobrança, e sim porque somos parte. Hoje a gestão atual, ela é o nosso governo, ela é quem nos representa os 295 municípios, e com esse conjunto de atores, com esse conjunto de pessoas, com esse conjunto de homens e mulheres que querem o bem comum, tá? Tal qual nós que somos aqui de Rio do Sul, de Laurentino, de Rio do Oeste, de cada cidade, eu estou citando algumas, mas eu vou sempre esquecer de alguma. Pouso Redondo, Agrolândia, Tributo Central, Braço, Aurora, Ituporanga, e aí vai. Nós sejamos compreendidos nas nossas necessidades, não sejamos entendidos como chatos. Tá? Nós não somos chatos. A gente tem exemplos, a gente falou de valores, a gente compara o valor de uma rodovia ao valor de uma obra, nós não somos chatos. Nós somos pessoas que estão carentes de soluções há muito tempo. Grande parte delas por culpa nossa. Nós nos introduzimos no meio de maneira tal que a gente nos colocou em risco também. Mas já está aí. Mas já é consolidado. Algumas coisas os governos municipais vão ter que mexer em cota de baixa inundação, tirar pessoas, melhorar a questão dos planos diretores, né? Realocar, entender, compreender as cidades para que elas sejam mais seguras, mas principalmente, não percam a esperança. Nós moramos num dos melhores lugares para se viver do mundo. Nós temos um povo acolhedor, nós temos condição de reagir a qualquer intervenção, situação e crise que nos abate, tá? E nós temos que manter a esperança, a união e, acima de tudo, a gente sempre tem que respeitar o que é maior. A natureza é maior do que o ser humano. Se esse organismo natural, que é o planeta Terra, está se regenerando, está sendo agredido pelo homem e está se vingando, nós vamos ter que entender que nós vamos ter que compreender o que isso vai nos colocar em risco, diminuir as ações que talvez possamos estar gerando esse risco demasiado e, principalmente, nós temos que nos proteger como comunidade, um ajudando o outro. Os órgãos estaduais, federais, os órgãos públicos estão para nos proteger, por isso que eu sempre peço que sigam os alertas oficiais. Ninguém que trabalha numa área pública quer fazer algo errado para poder prejudicar alguém. Eu vivi isso lá dentro, durante a enchente, agora apoiando o município de Rio do Sul, a gente percebe a angústia das informações para repassar uma informação clara. Tá? Eu, como cidadão, podia estar aqui metendo pau, mas não estou, porque eu sei a dificuldade que é fazer isso. Mas, no final disso tudo, que nós sejamos uma comunidade ativa, que busque pelos seus interesses e, a partir dessa ação integrada nossa, nós vamos encontrar o resultado tão desejado, que é proteger as nossas cidades e o nosso patrimônio e a nossa vida. Muito bem. Conhecimento é arma, é poder. E quando você divide o conhecimento para entender o que está acontecendo, você já tem um passo bem à frente na situação que você está passando. Agradeço, muito obrigado pela sua participação, Chico, obrigado. pelo seu tempo. Agradeço a todos que usaram acho quase praticamente 2 horas que a gente está aqui. Eu falei que era longo o podcast hoje. Alguns eu sei que vão pegar tudo isso e vão gerar um monte de debate, mas que vocês façam o debate, mas tenham uma finalidade desse debate, que é o quê?
chegar a um ponto. Nós vamos executar o que está projetado e vamos nos proteger. Mais à frente nós vamos ter que redesenhar ou pensar em coisas novas, porque nós crescemos como cidades. Mas que essa fase já esteja concluída. Muito bem. Agradeço ao pessoal do Super União, Cicobi, Luxpoli, Pofo Auto Center, Contabilidade Orienta Mais, Márcio Sumariva, a Metromed, a Dolsan, a Iox Automóveis e a Rossini também pelo apoio ao nosso podcast. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta tanto com o Chico Santos Alô Meu Povo, também como o Alô Saúde, voltando à normalidade. Voltando à normalidade, porque a gente tem que voltar à normalidade. A gente precisa fazer girar esse negócio. A gente tem que ter Vamos entusiasmo. Lá. Vem aí, entusiasmo. A gente passa por momentos de revolta, de desabafo, e eu fiz um desabafo que foi pungente aí, mas a gente também precisa voltar para a realidade, mas sempre de olho e cobrando, gente. Né, com o ente público, ele precisa ser cobrado. Está lá no contrato, quando ele assina o contrato de ente público. Ele recebe diploma, né? Ele recebe diploma, vem a cobrança junto, tá certo? Muito obrigado, ficamos por aqui, um abraço. Agradecemos à Rádio Mirador, a 98.5 FM, ao Juliano, né? Ao Jailson lá de Jaraguá do Sul, por disponibilizar o espaço dentro das suas mídias sociais também. Muitíssimo obrigado. Agradecemos de coração. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado a todos. Ai, não acredito que o gás acabou bem na hora do almoço. Ainda bem que eu tenho o telefone da Dolsan Gás. Vou ligar agora para eles que eles entregam rapidinho. Alô? Supergás Brás, Priscila, bom dia. Eu gostaria de pedir um gás. Alguém um dia me perguntou por que eu gosto de supermercado. Eu estou há 25 anos no ramo de supermercados e estou há 7 anos com o meu mercado. E o que mais me deixa feliz é ver o rosto das pessoas serem bem atendidas. E principalmente em vê-las fazendo muita economia. Por isso que eu acordo todos os dias com muita vontade de estar aqui com vocês no Super União. E para você que tem o carro, seu automóvel, caminhonete ou utilitário, o lembrete é sempre o mesmo. Passe aqui no Pofo Auto Center, onde ele será muito bem tratado. Lembrando também que aqui sempre tem oferta especial com pneus. Pneus com o melhor preço é no Pofo. E tá valendo ainda aquela promoção das rodas. Ainda tem rodas com preços fantásticos. Vai viajar? Passa no Pofo, dá uma olhadinha nas luzes para ver o que está acontecendo, né? Veja o seu carro, suspensão, seja o que for. Reforma de rodas também é no Pofo. Pofo Auto Center. Automóveis, caminhonetes e utilitários. Aqui é o local certo.